Boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao Esperança Cast, o seu podcast das noites de sexta-feira, às 20 horas. Eu vou te fazer aquele velho e bom pedido, porque você não me ouve. Eu estou toda sexta-feira aqui te pedindo e você vem, assiste, participa, mas não faz. Então, vamos lá. Pega o link do podcast de hoje e vai mandar para todo mundo. Você vai mandar no grupo da família, do papagaio, com periquito, do futebol, do churrasco, para todo mundo, porque hoje tá especial como sempre é. E se você chegou até aqui e não segue o Esperança Cast, não cometa esse pecado. Curta, se inscreva, ative o sininho, porque sempre que nós entrarmos ao vivo, o YouTube vai te notificar, vai avisar quando sair corte, quando sair vídeo, enfim. Você vai ficar por dentro de tudo. Então, ajuda a gente. É isso aí, eu sou a pastora Cíntia. Eu me chamo Lucas e nós vamos falar dos nossos patrocinadores, que são empresas que têm acreditado e ajudado o Esperança Cast. Sim, a Mariana Studio Beauty. Ela é especialista em design de sobrancelhas, cílios. Se você quer ficar bonitona aí, passar o final de semana, passear, ir pra igreja, vai ter conferência na nossa igreja esse final de semana. Já vai lá na Mari, marca um horário, faz cílios, sobrancelha, que você vai ser muito bem recebido. E também a Etne, a Escola Teológica Nova Esperança. Você quer fazer o médio em teologia de forma fácil, prática, didática? Eu quero te convidar a fazer parte da nossa turma do MED. Lucas, eu não posso fazer presencial porque segunda eu chego tarde do trabalho. Como é que eu faço? Fica tranquilo, jovem padawan. Você vai assistir de casa, você vai fazer EAD, tá? Então, nós facilitamos para você material, certificado, aula gravada, tudo isso e no precinho, tá bom? Chama lá e a gente conversa melhor. É isso aí, o professor Matheus, professor de tênis, tá ali com toda a disponibilidade, vagas limitadas. Manda mensagem pro Matheus, a gente deixa o número do WhatsApp dele aqui embaixo. Pra você que quer fazer uma aula de tênis, sair do sedentarismo. Isso. Quase não saiu. Línguas estranhas, né? Você vai melhorar aí sua performance, você que já faz ou que quer aprender a fazer, Matheus tá ali com todo carinho pra te ensinar, tá bom? E também a EG Classic Watch. Você que quer comprar um relógio masculino, feminino, quer andar bem, quer andar alinhado, na moda, chama o Elias, ele vai te fazer um precinho legal, uma parcela legal pra você presentear alguém ou comprar pra você também. E por último, não vamos deixar de falar do estúdio Os Crentes. Então, quer gravar o seu curso? Quer vir fazer o teu podcast? Quer virar concorrente do Esperança Cast? Nós estamos te dando as armas. Vem aqui conhecer o estúdio, você vai ser muito bem recebido. Qualidade de imagem, som, produção, é aqui no estúdio. impecável. E a Lê vai estar aqui para te suportar diariamente, tá bom? E vamos apresentar o nosso convidado, pastora Cíntia. Cíntia. Porque Nosso terceiro convidado lá atrás, quando iniciamos. nos primórdios. Nos primórdios. Quando tudo era mato e dinossauro. Quando estávamos... Ele estava careca, é verdade. Ele estava com a cabeça raspada. Ele estava em propósito. Voto. É um voto. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria um amigo particular da minha casa, um amigo que eu tenho o prazer de aprender diretamente, pastor Lucas Campos. Ele é diretor do Instituto Bema, ele é pastor da ICEF. O cara é quase um ninja. Lucas, seja bem-vindo. Gente, muito obrigado. Todos vocês aí que estão conectados aí assistindo. Deus abençoe. Pastora Cíntia, Amém. Deus abençoe. Evangelista Lucas de Carlos, meu amigo, Deus abençoe. A Ale que tá ali comandando tudo aí, Deus abençoe vocês. Todos os espectadores aí, Deus abençoe vocês. É um prazer estar aqui novamente. Eu fui o terceiro, né? Terceiro convidado e muita alegria poder estar aqui. E hoje no mood totalmente diferente. Totalmente diferente. A primeira vez... Mais church dessa vez? Mais church. É as coisas que a esposa vai fazendo, né? Ela Deixa o vai cabelo mudando crescer, isso, né? põe um óculos. São os sinais, né? Tira o topete. Tira o topete. Vai fazendo ali vai dando os toques ali pra melhorar, né? Glória a Deus, mano. Então, vamos lá, vamos pra cima aí, porque nós vamos extrair tudo e mais um pouco. O Lucas vai sair daqui cansado pra não conseguir dar aula hoje. Mano, quando nós te recebemos, você tava lançando o teu livro, né? Sim. E tava no começo da ICEF, não era? Ali? Bem no comecinho da Bem no ICEF. começo. Sim. Hoje, o Lucas, como pastor, a gente não chegou a entrar tanto nisso naquela vez. Como que foi pra você essa mudança do Lucas evangelista, itinerante, pregador, para virar o
escritor, o pastor de igreja, como que foi essa mudança? Olha, complexo. Complexo porque é muito diferente, né? É muito diferente. Porque o evangelista itinerante, eu assim, sou super a favor do ministério evangelístico itinerante, deixar bem claro aqui, porque às vezes tem pastores que foram itinerantes, aí se tornam pastores e começam a falar mal do ministério itinerante. Não é a minha intenção. Acho que é muito importante, contribui muito com a igreja. Mas o itinerante, de certa forma, analisando em termos de comparação com o ministério pastoral, tem preocupações diferentes do que as preocupações pastorais, e isso é até que óbvio, mas falando em termos práticos. Qual que era as minhas preocupações no ministério itinerante? Obviamente, manter a minha vida no altar de Deus, e nos dias de agenda, consagração, pensar no tema. Eu sempre dei prioridade para os temas das festas, das conferências e tal. Pensar no tema, preparar as mensagens, e enfim. E eu tinha o único vínculo que eu tinha com a igreja local era de dar aula na escola dominical, que eu acho que é importante o itinerante ter esse vínculo com a sua igreja local. Mas são menos preocupações. Então, por exemplo, assim que... quando eu fiquei noivo da pastora Gabriele, minha esposa, linda, maravilhosa, já quando nós noivamos, a gente não parava, assim. A agenda pra cima e pra baixo, e ela comigo, assim, a gente em pré-casamento. Só que a preocupação é essa. Hoje, casados e plantando uma igreja, eu falo plantando porque eu acredito que está em fase inicial ainda, 1 ano e meio. Nova, né? Recente. Recente. Plantando igreja, a gente percebe que é uma dinâmica muito diferente. Sim. Por quê? Você não vive tanto naquela correria do deslocamento, porque você está mais em um local só, mas você tem uma demanda de energia maior. Porque o púlpito, ele é 35%, 40% do que você está fazendo. Com o ministério itinerante, o púlpito é tudo. Sim. Porque você precisa entregar ali. Sim. Mas no ministério pastoral, o púlpito é uma das coisas que você faz. Então, a dinâmica é muito diferente, porque você passa mais tempo em gabinete, de certa forma, do que no altar. Onde você ouve demandas, e agora você não tem que pregar uma mensagem homileticamente preparada. Você precisa, então, adaptar a linguagem do evangelho para a necessidade que está sendo trazida no gabinete ali. Então, são coisas muito diferentes. Tanto que eu costumo dizer o seguinte, minha esposa ela tem formação em psicologia. Quando ela quando ela concluiu o curso e estava pronta para clinicar, o Senhor falou assim, agora eu te dei o diploma e eu quero ele de volta para você usar para mim. E toda a bagagem técnica em conhecimento, ela utiliza aliado ao dom pastoral na igreja. Então, em termos de aconselhamento, sempre foi muito certeira, muito eficaz. E eu aprendi muito com ela nesse sentido também. Então, assim, são dinâmicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Realidades totalmente distintas. Você, como itinerante evangelista, você está em outras igrejas, conhecendo gente nova a todo momento e tal. Mas as preocupações em termos são essas. Não estou dizendo que isso seja menor. Né? Estou mostrando, não estou falando sobre importância, estou falando sobre atuação. Então, agora, como pastor, você pensa em muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que há pastores, por exemplo, que quando não dominam a ferramenta da homilética, que no meio pentecostal às vezes é um pouco comum, tem dificuldade, porque ele precisa administrar, pensar, comprar, precisa orientar, aconselhar. E aí, quando ele vai estudar, já está faltando alguns minutos para o culto. Então, você precisa ter uma organização nesse sentido, porque quando você chegar no púlpito, você precisa continuar entregando também. Porque é o alimento para a igreja em geral, é a comunicação da visão. De forma assertiva, né? De forma assertiva. Porque quando o pastor prega, ele não só fala do evangelho, ele comunica a visão da forma com que esse evangelho precisa ser vivido. Eu tenho alguns pastores que me mentoriam hoje, que me conduzem na minha vida cristã,
Porque é uma questão importante da gente observar, né? As pessoas, às vezes, falam assim, você é pastor de uma igreja independente, então você presta conta direto para Deus, né? Você é Moisés. Não. E eu sou totalmente contra esse tipo de visão. Eu tenho pastores que me pastoreiam a minha vida. Um deles é o pastor Marcelo Nascimento. E ele me fala uma frase interessante, sempre me ensinou uma coisa muito importante. Púlpito é lugar do pastor fazer isso aqui, ó. É para essa direção que nós estamos indo. Então, se você aconselhar, orientar, administrar, organizar e você não se preparar para o púlpito, você não consegue apontar a direção. Então, isso acaba dificultando. Então, assim, o ministério pastoral, você precisa pegar esse aglomerado de funções e organizar. Se você não for organizado, vai ser difícil você ser um pastor assim que você consiga ser Você vai perder na mão eficaz. das coisas. Porque uma coisa vai ficar boa e outra não. Você pode se dedicar muito bem ao gabinete e aí o púlpito vai ficar de lado um pouco, né? E você sentiu essa mudança? Como que foi pra você, tipo, você sair da itinerância pra se tornar pastor? Como que ficou o coração nessa hora? Porque, poxa, é uma vida toda. Eu falei uma vez, a primeira vez que eu conversei com você, eu falei assim, cara, eu te ouço há um tempo. Dá pra perceber que nós estamos envelhecendo. Verdade, é verdade. Eu falei, cara... Só olhar o cabelo branco. Eu falei, poxa, eu ouvi o DVD do Lucas, acho que é As 3 Características da Morte, alguma coisa assim, lá atrás. Então, poxa, a gente itinerante de uma vida. Mudar pra pastor de igreja é uma mudança totalmente absurda. E geralmente se sente essa mudança, né? Sente. Porque você gera um apego Sim. com a itinerância. Fala, poxa, toda semana numa igreja diferente, um culto diferente, um povo diferente, pra estar todo dia na sua igreja, com o seu povo, sabe? E tem as expectativas. Como que foi pra você lidar com essa expectativa de falar, cara, agora eu vou atender a agenda num número muito menor, porque eu tenho que suprir mais a minha igreja local? Foi difícil abrir mão disso? Ou não? Tipo, falou, não, cara, já entendi, é isso daqui, vamos pra cima. E já tinha essa intenção ou foi Deus que meteu o pé e falou, vai? Tipo, você mesmo querendo falar, não quero não. Acho que não sou eu, senhor. Acho que deve ser outro Lucas. Olha, eu vou ser sincero, foi muito difícil. Foi difícil, porque assim, eu me lembro que eu sentei com o meu pastor, falei com ele sobre esse tema e eu falei assim, e agora? Porque, por exemplo, desde 2012, 13, eu passei a pastorear em 2023, então são 10 anos assim, entregues a isso. Desde solteiro até noivando e depois casando, fazendo isso, itinerância. Então eu estou extremamente acostumado com o ambiente da rodoviária, do aeroporto, da estrada. Acostumado com isso. Apesar o deslocamento em si, o cansativo não é chegar lá e fazer e ser. Quem é apaixonado pela pregação, são detalhes. Agora, o deslocamento é bem cansativo às vezes. Você acaba não dormindo, só tem voo de madrugada, aquela coisa toda. Então, foi assim bem difícil porque, como eu disse, é muito diferente. E, querendo ou não, você já constrói uma história nisso. As pessoas já te convidam sabendo disso, que você atua nessa área. Tanto que hoje, quando me convidam, perguntam assim, você ainda está atendendo a agenda? Porque as pessoas me veem mais na igreja. Sim. Então, eu teria Toda quinta você está pregando, né? Toda quinta, domingo, a gente está pregando. Então, assim, acontece de eu ter percebido que tudo que eu havia construído poderia meio que cair no esquecimento, de certa forma. Não no esquecimento totalmente, porque estou em atividade ministerial. Sim. Mas não como antes. Então, as pessoas sabem que houve aí um apertar no freio e dar uma retrocedida para atuar em outra questão. Então, eu pensei muito nisso. Só que o que me tranquilizava é exatamente essa questão de Deus ter falado. Porque a pauta não é o que eu construí, é o que o Senhor construiu em mim. Então, se Ele construiu em mim e Ele quer que eu abra a mão hoje, de certa forma, Ele sabe o que está fazendo. E dilema, né? É um dilema. Mas eu procurei confiar, assim como toda decisão, a maioria das decisões que Deus orienta nós a tomarmos é sempre com esse teor de gerar uma dúvida muito grande. Mas aí que entra a questão do descansar.
Entender que se ele orientou, se ele falou, vamos embora, vamos fazer e vamos... E hoje, assim, eu falo para você que eu sou extremamente feliz, realizado, satisfeito. Cara, que legal. Cuidar de vidas, ver a realidade do reino de Deus, famílias restauradas, casamentos, né? Quantos casamentos a gente... Apesar de ser... É 1 ano e meio na ICEF e 1 ano e meio quando eu iniciei no antigo ministério. Então, quase 3 anos aí, só que foram 3 anos intensos. Eu fui lá já no finalzinho, né? Quando você já tava já... Não, foi no início. Foi no início? No início. E, então, assim, foram 3 anos intensos. Porque pelo fato de nós estarmos com o Instituto, então, eu tenho mais liberdade de tempo. Então, Sim. nós sempre tivemos intensidade de entrega no pastoreio. Nunca foi, assim, algo que eu precisei dividir. Porque o Instituto me dá essa liberdade de tempo. Então, naturalmente, quanto mais intensidade você tem na entrega, mais experiências você vai ter. Então, Sim. são 3 anos bem vividos no pastoreio. Sim. Bem vividos mesmo. E então, a gente acabou vivendo muita coisa. Muito casamento que ia se desfazer. E aí, uma palavra, um aconselhamento traz de volta. E você vê a família feliz. Isso Filhos. traz uma sensação de dever cumprido, né? De estar cumprindo o dever, na verdade, né? Maravilhoso. Você percebe que, de certa forma, mesmo que uma parcela pequena, mas... Eu falo pequena porque a igreja, Sim. hoje nós temos a média de uns 70 membros, mas você percebe que você está cooperando ali para o bom andamento da sociedade, porque a igreja é a sociedade, não tem o que fazer, né, nesse sentido. Sim. A igreja faz parte da sociedade, então você está cooperando com os valores, com Bom desenvolvimento. bom desenvolvimento, e convivência, e famílias. Então, assim, hoje eu sou realizado, assim, trabalhando com o Ministério Pastoral. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Porque a gente não vê muito isso, né? Você falou que você tem pastores que te pastoreiam. Uhum. Isso me chamou a atenção, porque... Cara, queria saber a sua opinião sobre isso. Porque geralmente quando é essa ruptura, você sair e ter... Nascer a igreja da qual você vai ser presidente, geralmente os pastores eles ficam muito aquém, né? Porque a partir dali ele lidera o povo, mas ao mesmo tempo não tem alguém que o resguarde, vamos dizer assim. Uhum. Como que você chegou nessa conclusão? De falar, cara, eu preciso de alguém, de pessoas que me cerquem para que eu possa pastorear esse povo. Porque você é um cara novo. Você assumiu uma bronca que é gigantesca, que é cuidar de uma igreja. Sim. Se largou uma realidade que era totalmente estabilizada, né? Estruturada, que era o ministério itinerante. Como é que chega nessa conclusão de falar, ok, Deus me levou para isso, Deus me deu direcionamento, Deus me falou como vai ser, agora eu preciso de pessoas que me ajudem a chegar lá. Como é que você chegou nessa conclusão? Porque eu não vejo tanto isso acontecer. É porque, na verdade, o que acontece? Eu já enxergava a realidade do discipulado antes de pastorear. Então, assim, quando você entende a realidade do discipulado, porque o discipulado, ele funciona em várias vertentes. Uma delas é o discipulado pessoal, quando você tem alguém que pessoalmente te discipula. Sim. E o discipulado é o quê? É alguém mais maduro e que tem mais de Cristo nele do que você te conduzir a uma vida de maturidade cristã. Sim. E desde o princípio eu tenho essa ideia. Eu preciso de discipuladores. Desde o início da itinerância. Eu falei do pastor Berg aqui. Foi assim que aconteceu. Então, se hoje eu dou aula e prego, foi um porque mestre pra você. eu olhei e falei, é esse caminho que eu quero seguir. Era fantástico. Então, foi a partir dali. Depois ele partiu para o Senhor. E depois dali eu fiquei me perguntando, né? E agora? Sério? Quem é que vai... Quem vai me conduzir nesse sentido? Porque eu entendo o seguinte, eu olho pro livro de Provérbios e eu vejo 3 tipos de pessoas. Você tem o sábio, você tem o inteligente e você tem o tolo. E na dinâmica do texto de Provérbios, funciona assim. O sábio, ele evita o erro porque ele já viu o outro errando. Então, ele não espera errar. Ele já pega a lição e aplica. O inteligente erra e aprende com o erro, não erra mais. O tolo, nem vendo e nem errando, ele aprende. Ele continua errando.
Então, olhando para essa dinâmica do livro de Provérbios, eu entendi o quê? Eu posso errar menos. Porque se tem pessoas que trilharam o mesmo caminho que eu estou trilhando, no caso, o pastoreio, da itinerância, essas pessoas vão conduzir-me a ponto de eu errar menos. Porque o erro em si ele é inevitável. Você vai cometer erros. Você pode se resguardar de cometer menos erros. Menos erros. Porque aí você, ouvindo e se submetendo aos conselhos, você consegue ter mais paz no seu caminho, vamos dizer assim, mais tranquilidade em certos pontos, porque a caminhada em si, ela é complexa, ela é cheia de intempéries e etc. Mas quando você é conduzido por alguém, ó, esse caminho eu conheço, faz isso aqui, é muito mais prático. Então, quando eu entendi a realidade do discipulado, já é desde a itinerância. Então, aí eu já fui indo atrás. Tem um livro que o tema é Assim como ferro afia o ferro, que é um texto de Provérbios. E ele diz assim que quem vai atrás do mentorado, daquele que vai mentorear, é o mentorado. Então, por exemplo, você escolhe quem vai te mentorear. E não é quem vai te mentorear que escolhe você. E se isso acontece, é uma porcentagem menor. Sim. Ele diz que se você escolheu alguém, você deve ir atrás dessa pessoa e achar oportunidades para que você tenha essa mentoria. Interessante. Porque quando você olha para alguém, é mais ou menos assim, eu quero ser assim. Sim. Então você vai ter que ir atrás. Você tem grandes histórias, por exemplo, eu lembro aqui de uma fala do Thiago Brunet, que ele deu um jeito de viajar com Augusto Cury no mesmo voo e sentar ao lado dele para que durante o voo, já que a agenda dele era muito cheia, ele ter alguns conselhos. Então, assim, é exatamente essa dinâmica. Aquele que vai te mentorear, ele não vai ficar ligando, e aí, como é que tá hoje? Não, você vai atrás disso. Então, quando eu percebi essa realidade, eu comecei a olhar. Eu quero que essa pessoa me dê conselhos, então eu vou atrás. Porque, geralmente, são pessoas que estão na correria, têm as suas famílias, e etc, etc. Então, eu passei a ir atrás de pessoas assim. Hoje, pastor Marcelo Nascimento me pastoreia em minha casa. Legal. Só que eu tenho que estar toda quarta-feira na reunião de pastores. Nós temos uma reunião de pastores. Que legal. E eu sempre estou lá. E eu sei que se eu não for, eu acabo perdendo muita orientação, muita coisa e tal. Então, nós entendemos essa realidade e nós nos colocamos nisso. E aí, que é a mesma dinâmica de Elias e Eliseu, né? Eu estou indo para lá. Não, eu vou também. Não pode ficar aqui que eu vou também. Eu faço questão de estar onde você está. Exatamente. Então, essa é a realidade. E aí, há períodos que você faz isso, porque a Bíblia diz que nós somos consolados para consolar. Então, daqui a pouco você faz isso com alguém também. Mas eu acredito que a vida, ela é um pouco, vamos dizer assim, eu falo em termos naturais, né? Com a mesma perspectiva do autor de Eclesiastes, é um pouco complicada. Então, caminhar sozinho é meio... vai ficar um pouco mais difícil. Você pode até chegar, né? Mas se manter vai ser difícil, né? Exatamente. E é igual... nós temos a oportunidade aqui no Esperança Cast de trazer muitas pessoas, né? E eu já trouxe aqui pessoas que, para mim, são meus mestres. Que eu aprendo. E é bom quando você tem esse contato. Nós estávamos até falando aqui no off... E eu falei até com o Lucas, Lucas, a gente precisa sentar, eu preciso conversar contigo para ver se eu consigo tirar alguns conselhos, porque aonde nós chegamos, nós vamos chegar, alguém já chegou primeiro. Então nós precisamos olhar, é o que você acabou de falar, olhar e falar, cara, ele pode me ajudar. E não apenas o intuito de extrair de você para me beneficiar, mas para que eu seja edificado através disso. De própria humildade também, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas são tão orgulhosas que elas têm medo de pedir ajuda porque vai parecer que eu não sei fazer. Então, assim, raramente você vê isso, de pastores sendo pastoreados, né? Verdade. Você vê um monte de pastor solto, cuidando de um rebanho que tá deixando solto também. Você fala, cara, ele podia tanto sentar um pouquinho e aprender... Né, que talvez ele conseguisse conduzir o rebanho dele de uma forma diferente. Isso é muito triste. Verdade. Quando as pessoas acham que sabem de tudo por serem pastores e não precisam de mais nada, porque eu conduzo, a igreja é minha, né, eu dei o nome, eu que abri, então meio que o eu vai na frente, então você parece que não precisa de ninguém. Né? Precisa eu concordo. Eu vejo assim, eu daria talvez um conselho, e esse conselho seria o seguinte. O pastor, hoje, ele precisa ter o pastor, e além de ter o pastor,
eu até aconselharia fazer até uma terapia, sim, ter um psicólogo e tal. Eu faço isso eventualmente. Porque o pastor precisa... olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, cuida-te de ti e da doutrina. Sim. Então, cuidado, o autocuidado vem primeiro. Sim. Como eu vou cuidar da doutrina Se eu não se eu não cuido cuido de mim mesmo? Não faz sentido. Então, acredito que ir à terapia, porque tem muita questão de preconceito, mas eu não sou louco, mas terapia não é para louco. Terapia é para ser humano. Ter um pastor, porque na terapia você vai ouvir a parte técnica da coisa. De um profissional que vai olhar para sua alma na parte técnica. Sim. O seu pastor vai te olhar para sua alma de uma forma espiritual. Sim. Como uma ovelha de Cristo. Acho que o pastor não pode perder esse senso de ovelha. Eu também sou uma ovelha de Cristo. Eu preciso de cuidado, eu preciso de um pastoreio. Eu preciso ser orientado, conduzido. E a questão da humildade, que a pastora falou, é importante mesmo, porque precisa ter humildade para fazer isso. Principalmente quando você começa a ter sucesso no ministério. Sim. Terem pastores é exatamente esse ego de eu cheguei até aqui, minha igreja está aberta, eu não preciso de mais ninguém. Então eu consigo, eu dou conta. Só que, porque assim, vamos supor, se eu sou pastoreado por você, eu tenho que ouvir os teus conselhos. E talvez os teus conselhos vão influenciar algumas decisões que eu deveria tomar na minha igreja. E aí o fato de eu não querer que você intervenha me faz com que eu não queira ter você como meu pastor, né? Então, eu não sei se eu posso estar errado, vocês podem falar melhor do que eu. Então, seria esse o fato de eu não querer ter alguém que me pastoreie, para que não tenha ninguém que intervenha naquilo que eu decidir? Porque geralmente é o tipo de governo assembleano, né? Episcopal. Episcopal. Eu digo o que vai acontecer e acabou. Está tudo centralizado na decisão. Pessoa. Seria isso? Ou eu tô delírio agora? Não, acho que a sua pergunta faz todo sentido, porque aí nós vamos para outro contexto. Eu vou explicar qual. Por exemplo, eu acredito que hoje, sempre teve, mas hoje tem um pouco mais dessa ideia de igrejas independentes. Sim. Tem acontecido bastante, dos pastores migrarem, dos ministérios, enfim. E eu entendo o seguinte, se o processo for legal, não sei, que processo legal que eu me refiro? A forma do desligamento, a intenção, não vejo problema nisso. Sim. Agora, a pauta é a seguinte, quando alguém se desliga de um ministério e planta uma igreja e ele reproduz todo o processo que estava sendo feito lá, eu duvido muito que realmente isso foi uma visão divina. Por quê? Porque isso me passa a ideia de eu só queria ser o manda-chuva. Eu queria ser o Interessante. chefe. Agora, por exemplo, eu tenho uma visão, entendo que no lugar que eu estou identificando que a forma da comunicação do evangelho não está sendo tão eficaz. Mas não é minha função mudar a forma com que se pensa aqui. Sim. Minha função é respeitar e seguir o meu caminho de forma legal. Tendo ido para esse lugar, fazer e utilizar as dinâmicas que Deus tem colocado em seu coração. Tendo feito isso, eu estou entendendo que existe alguém que está consciente do que está fazendo. E, infelizmente, não é o caso que nós vemos hoje. Você vê pessoas assim que às vezes recebem uma visão, faz todo o processo legal de desligamento, mas não sabe por onde começar. Sim. Essa é a questão. E eu acredito que isso se dá e acontece muito mais no movimento pentecostal, devido à falta de conhecimento, falta de acesso à questão teológica, os pastores não se prepararem, não terem o mínimo de um bacharel em teologia, ou às vezes de um médio em teologia. E eu acredito que toda essa parte do campo teológico te prepara para isso. Porque, por exemplo, a gente falou agora do governo episcopal, onde as decisões, os destinos da igreja estão centralizados em uma só pessoa. Quando eu fui plantar a ICEF, eu pensei muito sobre isso. O tipo de governo da ICEF. O tipo de governo. Tanto que, se você perguntar hoje, eu não tenho um tipo de governo definido. Por quê? Eu acredito que hoje nós entendemos assim, tá?
Eu acredito que há decisões que o pastor sênior vai caber ao pastor sênior, porque ele está carregando a visão desde o princípio. Sim. Porém, não todas. Não todas as decisões. Então, tem decisões que o conselho pastoral vai precisar tomar. Sim. Juntos. Então, acredito que, assim, uma igreja que influencia a sua cidade não é uma igreja governada por um homem só. Ok? Ponto de número 1. Então, você tem que ter ali... Um time. Um conselho pastoral consolidado que absorveu a visão. E há decisões que não é o pastor sênior, não é o corpo pastoral, mas a igreja precisa tomar. Sim. Então, eu acredito que... Aí alguém pergunta, eu falo assim, o nosso governo é episcopal /presbiterial /congregacional. Porque eu acredito que... Um pouco de tudo, porque os governos que são existentes, os 3 que eu mencionei são os principais, possuem pontos negativos e pontos positivos. Por que nós não podemos trabalhar um pouco de cada? Sim, então, faz sentido. Hoje, dentro do DNA da ICEF, que nós chamamos de DNA, que é o regimento interno, nós transitamos entre os 3. Há decisões que nós deixamos para a congregação, há decisões que o corpo pastoral toma e há decisões que o pastor sênior, no caso, decisões técnicas de documentação e aí, tudo que vai definir o destino da igreja fica com você, com o pastor sênior. Então, nós entendemos isso, só que para você entender isso, você tem que entender o que é governo de igreja. E para você entender o que é governo de igreja, você tem que estudar. Sim. Então, como que as pessoas fazem hoje? Eu tenho uma visão sobre uma igreja, sobre uma dinâmica de igreja. Então, o que a gente faz, então? A gente precisa de cadeira, salão, microfone, púlpito, caixa e vambora. Não é assim que funciona. Tudo isso é a parte... Tem um livro de Colin Marshall, que é A Treliça e a Videira. Então, por exemplo, a videira ela vai crescendo, quando você vai joga água, vai regando, luz solar, aquele processo, ela vai crescendo. Só que se ela não tiver uma videira em que ela se apoie e consiga crescer e tomar a sua forma, ela cresce, aí cai, ela precisa de uma treliça. A treliça é a estrutura. Só que, então, o pastor tem que pensar nisso. Eu tenho que ter estrutura, porque a estrutura é fundamental, não estou falando contra a estrutura. Sim. Mas como que eu vou pensar na estrutura se eu não pensei nem como eu vou fazer essa treliça, essa videira crescer? Então, olho para a videira. Eu preciso nutri-la com água, preciso expor a luz solar, preciso cuidar para ela crescer. Agora, como ela vai crescer de uma forma correta? Aí eu penso na estrutura. Que é a visão de Colin Marshall nesse livro, A Treliça e a Videira. Ele fala sobre o discipulado e etc. Então, são livros que eu li antes de iniciar o Ministério Pastoral. São livros que eu fui... Te preparando para isso. O pastor Marcelo foi falando, ó, lê esse. E mais os conselhos. Então, eu fui orientado nesse sentido. Tenho sido, na verdade. Não que eu conheça tudo sobre pastoreio. Muito pelo contrário, tenho muito para aprender. Antigamente, eu tô falando, as coisas hoje melhoraram bastante, porque hoje as igrejas apoiam a teologia, apoiam as escolas teológicas dentro da própria igreja, que antes tudo parecia ser demais, né? Pegava aquele versículo, como que é? Muita leitura de livros, enfado da carne, tipo... Você não vai ficar bem. A letra mata. A letra mata. Só que hoje você pega, assim, o povo totalmente estruturado e você vê igrejas... Talvez não cheias, talvez não sejam essas igrejas que vão estar cheias, assim, exuberantes de tanta gente. Mas são igrejas fixadas na palavra. Porque quando você pega, assim, um pessoal que abre igreja, que antigamente a gente comentava até que a igreja era que nem bar, né? Cada esquina que você virava tinha uma. Só que eram igrejas, assim, que você entrava, você via que... não sei se é a palavra, mas a pessoa... Não é essa palavra, né? Peraí. Vai fazer assim, te complicando com 35 igrejas da região. Fala, professor. Não inteligentes de Bíblia, porque assim... Ignorantes teologicamente, porque você ensina tanta coisa e você coloca um contra o outro e você faz coisas dentro da sua própria igreja. Então, assim, é necessário essa estrutura hoje, porque antigamente, eu posso falar isso porque a gente via muito, eu não sou tão velha assim, mas me converti mais novinha, já tenho uns 20 anos, e a gente via muito assim, era muito espiritual, era muito isso, era muito aquilo. Nossa, de repente esfriou. Mas não, o povo tá mais sabendo do que eles querem. Se você chegar lá falando qualquer coisa, as pessoas não vão engolir. A gente brinca lá na igreja que o povo tem medo de pregar lá, porque quando chega a falar alguma baboseira, tá todo mundo assim.
Tá todo mundo tendo aula, tá todo mundo entendendo já da Bíblia. Então, assim, as pessoas hoje com mais informação não querem comer qualquer coisa. É verdade. Óbvio. Ainda tem, né, Que as destoam. coisas aí, mas... E nesse ponto, assim, que eu ia dizer... quando você olha assim pro Bema, você acha que foi daí realmente que Deus permitiu, olha, filho, vai começar assim do zero pra chegar e pra quando chegar no pastoreio eu já ter conduzido tudo, porque o pastor Lucas hoje podia ser alguém ferido, alguém que nunca aprendeu lá atrás, alguém que nunca sentou pra aprender e hoje tem um ministério e passar qualquer coisa para suas ovelhas. Mas não, essa instrução, você vê que é necessário essa base, esse peso pra eu chegar hoje e falar assim, não, eu sou um pastor que eu consigo ter uma igreja de pé porque tá baseada na doutrina, tá baseada na palavra. Eu acredito que realmente uma coisa está conectada à outra, né? Realmente... Porque, assim, desde o princípio, como eu disse, no Ministério Itinerante, como evangelista, eu sempre me preocupei com qualificação. Sim. Então, por exemplo, eu tenho consciência do que eu estou pregando para as pessoas, porque é muito sério isso. Você vai em outros lugares, os pastores te confiam o altar, e eu estou... Uma hora oferecendo você o quê? falando na igreja da pessoa. Exatamente. O camarada ali tá correndo para construir aquilo e, às vezes, uma hora eu posso destruir. Eu talvez não destruir por completo, mas trazer um grande problema para ele resolver. Então, eu sempre me preocupei com isso. Então, desde quando eu representava outra escola, que eu representei por 7 anos, eu fui entendendo a importância do estudo teológico para o pregador, para o pastor, para o crente, para o membro de uma igreja. Então, eu comecei a perceber, dentro de um aspecto eclesiológico, se talvez um dia eu fosse pastorear, porque eu não sabia que seria rápido, né? Não tinha essa noção, o que eu faria e o que eu não faria, como pastor. Então, você foi gerando isso, essa perspectiva dentro de você. Hoje a visão da igreja, tanto da igreja quanto do Instituto, é o resultado de anos entendendo, observando, analisando, estudando e ouvindo conselhos. É um aglomerado de coisas. E eu acredito que, por exemplo, hoje, o que nós precisamos ter para ter igrejas saudáveis? Ter uma visão saudável de igreja. Então, por exemplo, como você mencionou, pastor, a questão dos pastores, às vezes, plantar a igreja, colocar a igreja contra outra igreja e acabar semeando aquilo que não é o evangelho. Sim. Porque nós precisamos ter uma visão saudável de igreja para plantar uma igreja. Como que eu vou entender o que é uma igreja saudável e o que não é? Se eu não tiver essa distinção clara na minha mente, como que eu vou começar um processo de plantação de igreja? Não faz sentido. Por exemplo, uma coisa que nós temos um processo de integração na igreja. Como funciona isso? A pessoa se achega, tem o interesse de congregar, e aí nós temos assim, quando chega, por exemplo, bate 10 novas pessoas, aí nós fazemos um café para receber essas pessoas. O que acontece nesse café? Nós passamos um slide explicando a visão, os valores da igreja. Porque às vezes tem uma visão romantizada da igreja. Sim. Então a gente já mostra para a pessoa ali, falar assim, você tem certeza que é isso? Porque desde o princípio, como eu busquei sempre essa visão saudável de igreja, eu nunca fiquei indo atrás de povo. Sim. Vem para cá. Sabe, aquele... Angariando. De chegar e ter volume. Eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre me preocupei o seguinte, em entender que nós devemos ter pessoas compromissadas com a visão e com o evangelho. Então, quando a gente faz esse café, é para desmotivar as pessoas a não vir mesmo, se elas não estiverem certezas. Desconstruir algumas coisas. Sim. E aí, se depois do café não é isso, glória a Deus, não tem problema. Procure um lugar que satisfaça mais aquilo que você procura. Então, essa é a visão. Então, nós já fazemos isso nesse sentido. E lá uma das frases que eu falo é o seguinte, pastor, quero visitar uma igreja. Posso ir? Claro que pode. Desde que não seja culto na sua igreja, onde você tem um compromisso primário, depois de ter o compromisso com Cristo. Sim. Não tem problema visitar outras igrejas. Por que não tem problema? Porque ovelha, isso é uma frase de um pastor que eu vi também, que eu achei muito interessante e absorvi para mim, ovelha não usa coleira, cara. Fantástico. Ovelha ouve a voz do seu pastor. Sim. Então, isso até em aspecto biológico, né? Falando do animal ovelha, é um fato. A ovelha começa a andar quando ouve a voz do pastor,
Quando ouve a voz, ela começa a ir, e aí vai seguindo as outras, e ele vai mostrando a direção. Ela se move quando ouve a voz do pastor. Inclusive, tem uma história, se eu não estou enganado, o Rodrigo Silva fala sobre isso, de uma cena que ele viu no Oriente Médio. Acho que eu já vi isso. Dos pastores chegando, um com 20 ovelhas, outro com 30, outro com 100, e tudo se misturando, e as pessoas falando, e agora? Como que vai fazer? Descobrir código. Como que vai descobrir? Na hora de partir, o primeiro pastor vinha, falava, saía as 30 dele. O outro pastor vinha, falava, saía 50. O outro saía 100. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Sim. Então, qual é o problema de alguém que congrega conosco, visitar uma igreja, poder adorar a Deus e comungar com os irmãos, sendo que nós somos a igreja de Cristo? Sim. Só que, por exemplo, o que você geralmente vê em situações como essa? Não é para ir. Sua igreja coloca aqui. Embaixo da asa, que né? você E não vai deixa lá? sair mais. O que você vai fazer o que lá? O que você vai procurar lá? Tá querendo mudar de igreja? Exatamente. Se eu estou ensinando o evangelho e estou trabalhando para exercer o pastoreio de forma bíblica, qual é a minha preocupação nesse sentido? Se a ovelha também não é minha, a ovelha é de Cristo e eu estou conduzindo, qual é a minha preocupação em relação a isso? Sim. Uma coisa que a gente não precisou passar por isso ainda, mas o desligamento de alguém que a gente goste muito. E que tenha por opção ir para outro lugar. A questão do afeto é inevitável. Sim. Você constrói isso ao longo do tempo. Mas eu não quero ser aquele pastor que crie resistência, sabe? Empecilhos, não tem como, não vai, e olha direito. Não é essa a visão. Você entendeu que é isso que é o melhor para você, para sua casa? Okay. Orou a Deus, está tudo tranquilo? Eu não tenho o que fazer. Você vai continuar membro do corpo de Cristo. Você só vai mudar o lugar que você vai cultivar a sua fé. Então, e o lugar que você vai se compromissar. Então, essa visão de igreja saudável que eu acredito que a gente precisa ter hoje. Porque aí uma igreja problemática gera pessoas problemáticas. Sim. Uma igreja com visão saudável vai gerar uma igreja com ambiente saudável. Mas você acha que o despreparo teológico, Lucas, tem influenciado nisso? Também. Porque, assim, no meio pentecostal, nem todo pastor vai ser um teólogo, né? Existe essa divergência. Então, poxa, graças a Deus, na nossa igreja, por exemplo, nós temos o nosso instituto lá, onde nós temos os pastores também que sentam para aprender no instituto, enfim. E nós nem sempre vamos ter o pastor teólogo. Mas essa ausência da compreensão teológica, dos pontos focais, principais, basilares da fé, atrapalham nesse desenvolvimento da igreja, porque vamos supor que, poxa, a minha compreensão acerca do homem, do Espírito, de Cristo, se ela é deturpada, a minha pregação ela já vem deturpada, então ela gera algo deturpado dentro do coração do indivíduo. Esse seria o problema. Esse seria, na verdade, o motivo de muitos problemas que são gerados dentro das igrejas. Porque talvez, às vezes, esse pastor esteja lidando, ou alguns pastores estão lidando com problemas que eles mesmos geraram pela falta da compreensão teológica. Né? Então, falar algo que não está escrito na Bíblia, porque eu lembro quando eu comecei a aprender teologia, eu ia discutir no anseio, né? A pessoa falava assim, poxa, mas eu aprendi assim. Então, já que eu aprendi assim, eu ensino assim. Não. E isso é um problema. Né? Exatamente. Porque isso aí é a síndrome da Gabriela. Crescer assim, viver assim, vou morrer assim. É verdade. Então, seria esse um dos motivos e esse... Como que eu posso dizer? Porque tem gente que parece que tem alergia à teologia, né? Então, fala de teologia fica empelotado. Não pode, não dá, porque aqui é o Espírito Santo. Então, seria isso que está atrapalhando no nosso meio, né? No meio pentecostal, de igrejas serem saudáveis, de pastores serem pastores saudáveis, por mais que não sejam teólogos, né? Mas que tenham a base da teologia. Vamos lá. É uma pergunta... Acho que eu falei muita coisa. Não, mas é uma pergunta muito boa, porque assim... Vamos falar sobre o nosso país, da realidade do nosso país. Existem lugares que não têm acesso ao tipo de informação que nós temos. Por exemplo, a nossa realidade em São Paulo, você escolhe qual curso de teologia você quer fazer. Sim.
Você escolhe. Eu quero fazer pentecostal. Não, agora eu quero fazer o mais tradicional. Você tem. Você tem muita oportunidade Se você aqui. quiser. Sim. Agora, quando você vai para o interior do Mato Grosso, você já não tem essa possibilidade. Não precisa nem ir tão longe. Eu estive em Gramado e o pastor falando assim, se você coloca o Instituto Bema aqui, ia ser sucesso. Porque não tem. Não tem essa questão Sério. sobre alguém fazer um trabalho no âmbito teológico em alguns lugares do Brasil. Caramba. Como nós temos em São Paulo e algumas Essa outras gama. capitais do nosso país. Então, para não ser injusto, eu acredito que é o seguinte, eu não quero aqui exaltar o diploma teológico como sendo algo que a pessoa deve ter para exercer o ministério pastoral, Sim. mas eu acredito que, assim, tendo oportunidade é fundamental. Agora, quando não há oportunidade, o que fazer? Se existe um Boa. ministério pastoral também em zonas rurais, zonas mais carentes e etc. Ter o basilar e o fundamental do evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Você tem exemplos bíblicos, porque a nossa opinião ela deve ser baseada não naquilo que a gente pensa, mas naquilo que diz a Bíblia. Sim. Você pega o apóstolo Pedro. Ok. O apóstolo Pedro, ele foi um apóstolo exemplar no que fez. A Bíblia deixa claro também os seus erros. Porém, Sim. a base fundamental e elementar do evangelho, ele tinha dentro dele. E com essa base fundamental e elementar do evangelho que ele tinha dentro dele, sem um diploma teológico, propriamente dito, Como um falando, Paulo da como vida. Paulo, falando em termos assim, daquilo que eles estavam vivendo no Novo Testamento, você percebe que uma pregação é quase 3.000 almas. Ok? Uhum. Claro, aí tem o poder do Espírito e tal, glória a Deus. Mas foi uma pregação e a pregação. Ele começa explicando que não era ali embriaguez de vinho. E aí depois ele vai caminhando, não é uma embriaguez de vinho, ele vai explicando o que está acontecendo. Fala sobre Cristo, traz os profetas, os salmos, aplica, termina todo mundo. Como faz para então a gente se arrepender? Se arrepende, sejam batizados. Quase 3.000 almas. Só que o mesmo capítulo, porque 3.000 pessoas, quase 3.000 é muita gente. É gente demais. A igreja primitiva deu um salto de quase 120 para quase 3.000. Né? Ou 3.000 com esse 120. Eu não sei, quase 3.000, não sei quanto que é, se é 2.900. Mas 3.000 pessoas. Então você sai de uma igreja pequena para uma mega igreja numa pregação. Em termos de uma análise de hoje. Sim. Porém, o próprio texto de Atos capítulo 2, no final, termina dizendo que estas almas foram discipuladas. Por quê? Porque o Atos 2,42, que fala sobre o formato que uma igreja local deve Sim. ter hoje, diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, isso quer dizer que todos eles foram conduzidos a perseverar nesses 4 pilares fundamentais de uma igreja local. Então havia uma preocupação com isso. Só que Pedro não tem a mesma estirpe e gabarito que Paulo tem. Sim. Mas ele teve uma condução básica do que ele deveria fazer como um líder da igreja naquele momento. Então, acredito que, havendo a oportunidade de você ter um diploma teológico, louvado seja Deus, faça. Agora, nós temos, num país, nas dimensões do Brasil, lugares em que a oportunidade é menor ou nenhuma. Sim. Então, nós não podemos ser injustos aqui. Sim. Agora, eu tive as questões basilares, eu entendi os fundamentos do evangelho, eu entendi o que eu devo fazer enquanto igreja, entendendo isso à luz da Bíblia, é o que um pastor precisa para iniciar. Ele precisa ter uma visão eclesiológica bíblica. Quanto mais perto da Bíblia, melhor. Eu acredito que seja dentro desse aspecto. E tem muito também da... Porque por mais hoje que você não possa fazer um seminário, nós temos a internet, né? Então, é que me parece que quanto mais informação nós temos na palma da nossa mão, mais ignorante nós ficamos. Então, ok, né? Nós temos esses lugares que de fato tem essa limitação. Mas se você pegar, por exemplo, no YouTube, você colocar lá, sei lá, me ensine a fazer um esboço em 5 minutos. Vai ter algum bendito canal que vai ter esse vídeo lá com essa thumb te ensinando a fazer um esboço em 5 minutos. E aí eu não me preocupo em me preparar da forma como eu posso, né? Porque, ok, se eu não tenho como fazer, porque é caro, infelizmente, é caro.
Fazer um curso teológico é barato? Não é. Não é barato, o material não é barato, é tudo muito caro. Mas eu preciso dar um jeito, né? Porque, graças a Deus, hoje, por exemplo, nós falando da nossa igreja, nós temos visto esse crescimento intelectual da igreja de não aceitar tudo aquilo que é falado, né? De entender, de raciocinar junto com você. Uhum. Eu estava comentando ontem com os meninos, com uns amigos lá na porta da igreja, falando exatamente sobre essa questão, de que nós precisamos entender onde o pregador, o pastor, ele está querendo chegar com a mensagem dele. Porque se eu não entendo o que você está querendo me dizer, como é que eu glorifico a partir... Porque eu entendo que parte de um raciocínio. Se eu estiver errado, me corrijam. Entendendo aquilo que vocês estão pregando, eu consigo glorificar consciente daquilo que estou glorificando. Se eu não estou entendendo o que você está falando, é lata vazia. Eu estou fazendo barulho, mas não estou compreendendo a mensagem. Falta também esse zelo para que a igreja, no nosso meio pentecostal, saiba ouvir. Poxa, o que o pastor Lucas está pregando? Uhum. Onde ele quer chegar? Esse raciocínio faz sentido? Porque às vezes você ouve algumas pregações que você fala, cara, legal, a frase é bonita, lindo. Só que não faz sentido. Não tem contexto. Tipo assim, sei lá, ele desceu, subiu e desceu de novo. Então Jogou não vai- uma frase de efeito, a igreja glorificou. Então, suporta o processo para viver o propósito. É sempre a glória a mesma Deus. coisa. Sabe, são lata vazia fazendo barulho. Verdade. Falta esse critério, porque às vezes eu acho que o nosso meio pentecostal tem medo de ser criterioso com a mensagem. Poxa, senão... Porque assim, eu tava falando até com o pastor esse dia, eu falei, eu glorifico a Deus para que... Eu quero que todos os pregadores que chegarem na nossa igreja, meu desejo, sintam o peso de pregar no altar da nossa igreja. Sintam-se... Fala, cara, aqui eu não posso falar besteira. Então eu vou pregar na igreja do Lucas, cara, eu vou suar, porque eu sei que o púlpito daquela igreja é um púlpito preparado. Verdade. Pode não ser todo mundo teólogo, mas é preparado. Sim. Então falta esse zelo, né? E esse crivo. Ou tô sendo muito chato? Não. Eu acho que faz muito sentido, porque é uma forma de... A Bíblia diz que nós devemos, enquanto igreja, ter uma visão clara sobre o Evangelho. E a visão clara sobre o Evangelho vai fazer com que nós possamos provar as mensagens que nós ouvimos. Você pega a realidade da igreja de Éfeso. É uma igreja que preza pela ortodoxia, e até de forma extrema, porque perde o fervor, que é o primeiro amor. Mas ele diz, eu vejo a sua perseverança. Você persevera na doutrina. Que você prova quem diz que é apóstolo e não é. Então, Deus aprova isso. Então, qual é o problema? Nenhum. Você, por exemplo, tem a cidade de Bereia, onde Paulo plantou uma igreja. E a Bíblia diz que Paulo pregava e eles olhavam para o texto para ver se estava conforme Paulo estava pregando. Então, eu acho muito saudável isso. Eu não vejo nenhum problema. Inclusive, há pregadores que se ofendem quando você está lendo a Bíblia enquanto ele prega. Não gosto que esteja com a Bíblia aberta, né? E deveria ser ao contrário. Eu devo me orgulhar, porque se eu estou pregando o que está escrito, você pode acompanhar junto comigo, qual que é o problema? Não tem problema Eu nenhum. não tenho medo nenhum. E eu não preciso me ofender com isso. Porque não há uma desconfiança. Você só quer acompanhar. Você só quer acrescentar o seu conhecimento. Não tem problema nisso. E você falando sobre essa questão, eu me lembrei agora sobre o início da igreja em Roma, né? Porque essa questão elementar da fé, nós não tínhamos ali uma construção teológica ainda, uma visão teológica. Isso vai começar a partir do século II com os pais da igreja, uma questão de teologia em si. Mas alguém ouviu a mensagem de Pedro no Pentecostes, voltou para Roma, os forasteiros romanos, que está escrito no texto, e uma igreja inicia poderosa em Roma. E Paulo escreve uma epístola desejando fazer parte dessa obra, pelo menos com uma epístola, que é uma das maiores epístolas mais sublimes que tem. Segundo Hernandes Dias Lopes, a ponta mais alta da teologia, né? De Paulo seria a carta aos Romanos. Então, eu acredito que assim, a gente precisa saber o que a gente precisa ter. Então, falando sobre o ministério pastoral, que é o foco, eu acredito que a pauta deve ser essa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma visão, mas por onde eu começo? Está claro para mim? Porque, por exemplo, eu passei a lidar com isso quando eu cheguei na realidade. Porque, assim, nós iniciamos
Nós tínhamos poucas pessoas, 25 pessoas, eu acho, 28 pessoas, há 1 ano e meio atrás. E aí nós usamos as instalações do Instituto Bema para cultuar os primeiros cultos. E foi rápido, logo em seguida tivemos a direção de Deus do salão, já na rua de trás do Instituto. E aí começamos a reforma, 1 mês nós cultuamos na escola e depois nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, que aí a preocupação não era mais a estrutura, no sentido de, poxa, já tem um lugar para sentar, para cultuar, tem um som e tal, eu comecei a observar como que eu vou organizar isso aqui. Porque você tem ministérios para organizar, como vai funcionar, quanto tempo tem que ter de igreja para entrar. Você começa a perceber que tem um montante de regras que você precisa estabelecer para organizar, porque é uma instituição também. Sim. Então, quando eu me deparei com isso, aí eu percebi a complexidade que é. Não é tão simples. Não é só dizer, vou plantar uma igreja aqui. Até porque tem alguns pastores que às vezes me procuram, que estão nessa fase de saber se migram para um lugar que faz mais sentido e usam os dons e a energia para poder impulsionar esse projeto, ou se eles plantam algo novo. E eu costumo dizer assim, até alguns pensam que eu estou desmotivando eles a plantar a igreja, e não é a questão. Mas eu digo o seguinte, se fosse por mim, eu, Lucas, decidir, talvez eu não plantaria uma igreja, não. Eu já fazia parte de algo que está pronto. Sim. Me submeteria a uma autoridade sem problema nenhum. Eu estou fazendo porque Deus mandou. Sim. Essa é a questão. E é até mais confortável. Se a gente for nesse sentido, é até mais confortável. Claro. Nossa, seria maravilhoso estar debaixo de uma orientação, debaixo de uma liderança, numa instituição, ajudando essa instituição a se manter, a crescer, contribuindo com energia, com dom, com talento, com serviço. Seria maravilhoso. Então, só que o problema de hoje é que as pessoas enxergam como demérito não estar na frente, não ser o presidente, não ser o líder, não ser... E essa é uma questão que, quando eu sento... Aí o pastor diz assim, eu não sei se eu vou para um lugar e energizo esse lugar, ou se eu planto uma igreja, o que o senhor acha? Eu falo assim, eu não vejo demérito nenhum em você ir para um lugar e energizar. E se eu pudesse escolher, eu iria ir para uma instituição hoje já pronta. Porém, o Senhor falou, não, eu quero que você plante uma igreja, que você inicie um projeto, tem uma igreja nascendo no coração. E tem que trazer a realidade. Então, eu obedeci a Deus. Sim. Só que quando, às vezes, eu tenho esse tipo de gabinete com pastores que estão nessa situação, eu já sinto ali essa questão de que eu preciso ser o chefe, eu preciso mandar. Ele não tem um projeto que nasceu no coração de Deus. Ele quer simplesmente sair debaixo da batuta de alguém. Exatamente. Eu quero mandar. Só que aí eu olho para isso é triste. Sim. Porque o que acontece hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, eu tenho um casamento saudável. E nós prezamos por isso, eu e minha esposa, desde o momento em que nós olhamos um pro outro e falamos assim, nós vamos plantar uma igreja. Como vai ser a nossa vida? Porque é eu, você e a igreja. Daqui a pouco é eu, você, nossos filhos e a igreja. Sim. Então a igreja sempre vai estar ali. Sempre vai estar ali. Sim. Na rotina, no dia a dia, nas conversas. Não tem o que fazer. Vamos entrar? Vamos. Como se fosse um casamento mesmo. Uhum. Porque agora não tem como eu falar assim, não quero mais, tal. É uma decisão que você toma para o resto da sua vida. Principalmente quando você faz algo sério. Quando você vê seriedade no que você está fazendo. Só que nós decidimos a ter a nossa programação e viver o nosso casamento como qualquer outra pessoa também. Temos o nosso dia de folga. A gente tira momentos juntos. Legal. E a gente faz programações. Nossa, hoje a gente vai ficar em casa. Vamos ficar em casa. Vamos cozinhar. Teve uma terça-feira, por exemplo, que a terça-feira geralmente é um momento que a gente para, né? Uhum. Hoje nós vamos para a Liberdade experimentar comida coreana. Essa onda de dorama. Uhum. Vamos lá. Se rendeu também no caso? Me rendi. Não teve jeito. A esposa... Chega uma hora que não tem como. Toda vez... Não, você tem que assistir. Você entrou para a seita dos dorameiros agora. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito. Corri, mas não teve jeito. Então, assim... Nós decidimos fazer isso. E nós temos as nossas viagens regulares que nós fazemos. Sim. Porque viagem é experiência, é bagagem para o casamento, é muito bom. Então, nós priorizamos. Nós priorizamos isso. Legal. Então, nós não deixamos de ser 2 jovens casados. Mas também não deixamos de ser pastores. E a igreja já sabe disso. Tem época que o pastor vai viajar. Legal.
o outro pastor fica aqui, a igreja... Como que a igreja lida com isso? Porque é difícil. Bem difícil. Porque assim, é difícil você falar, poxa, beleza, a igreja já sabe, mas como que a igreja... Como que vocês fizeram para que a igreja lidasse com isso? Porque a gente vê muito isso às vezes, né? O pastor saiu, parece que ele falou... É um desânimo que parece fala, gente, parece que Jesus saiu da igreja. É verdade. Parece que o Espírito Santo disse, gente, também tô indo junto com os pastores. Verdade. E aí o culto ficou vazio. Como que a igreja, como vocês fizeram para que a igreja lidasse com isso com naturalidade? Para que quando vocês saírem, o outro pastor que esteja lá, o corpo pastoral, fala, gente, tá tranquilo, tá tudo certo, estamos tocando um barco, daqui a pouco eles voltam. Eu acredito que é outro dilema pastoral. Você focar na preparação de líderes. Como que você faz isso? Não custa caro. Às vezes um café expresso paga. Que é o discipulado constante. É todo momento, a toda hora você está sentado, toma um café, conversa e você está conversando sobre isso. Você está transmitindo a visão da igreja. No caso do nosso pastor que nós temos hoje, pastor Vitor. A todo momento, eu já até falei isso com ele esses dias, eu estou comunicando a visão da igreja para ele. Sim, legal. E assim, o pastor Vitor é um pastor assim E ele já nasce como um excepcional. discípulo seu também, Sim, não é? sim. Que foi uma dádiva de Deus, porque isso quer dizer, então, que eu já transmito a visão do evangelho para ele antes disso. Sim. Mas no quesito pastoral também ele deu um salto. Então, Legal. você ouve, por exemplo, se for parar para ouvir o pastor Vitor pregando, a igreja sabe que vai vir coisa boa, nível de exposição, tudo. Legal. Então, a igreja não fica desamparada nesse sentido. Porque nós temos uma visão na ICEF que é o seguinte: o culto precisa manter qualidade. Qualidade na música, qualidade na exposição. Então, um membro da ICEF já está acostumado com isso. Com a minha ausência ou não, sabe que vai ter qualidade. Se eu colocar algum nome de fora, eu não vou estar, mas está fulano, sabe que também eu não vou fazer nenhuma indicação. Então, a igreja continua funcionando. Legal. É claro que tem aquela queda, o pastor não está... Só que nós fizemos 2 viagens mais longas desse 1 ano e meio. A primeira foi mais impactante porque ainda estava bem no princípio, bem no começo. A segunda eu percebi uma cooperação maior. E vocês sentiram também, não? Sentimos, Fala, poxa, nossa, e a demais. igreja agora? Demais. Na segunda vez, menos porque nós estávamos indo em missão. Foi em Gramado agora. Então eu estava lá, e aí eu cultuei, preguei. Então você está ali ainda nesse ambiente de culto. Sim. Agora, quando a gente vai só para viajar, a gente sente mais. Só para viajar, porque aí você perde toda aquela rotina de culto que a gente está acostumado, que a gente gosta. Então, assim, eu acredito que focar na preparação de líderes e se comunicar com a sua liderança é a melhor coisa que você tem que fazer. Sabe? É você passar tempo com a liderança. Toda a liderança, não só os pastores. Isso demanda muito, né? Liderança de departamento, de ministério. Demanda muito, mas eu acho que é o essencial, né? Porque, assim, já pensou você se ausentar e você não ter ninguém pra colocar, ninguém que você confie, ninguém que você fale assim, cara, eu tô indo tranquilo, porque eu vou deixar na mão do Lucas e quando eu voltar, eu sei que a igreja vai estar de pé, vai estar aberta. Então, assim, talvez um tempo gasto, né? Que ele falou, às vezes um café paga. Se o cabra for mais duro a cabeça, você dá um pãozinho de queijo. Verdade. Mas, assim, vale a pena esse tempo gasto, porque você... Cara, quantas vezes a gente viu, principalmente na pandemia, acontecer de pastores, né, tirarem a própria vida e não aguentarem. Verdade. Porque, assim, é tão difícil você falar pro outro, olha, divide comigo, carrega o peso comigo. Então, assim, você se enfada daquilo, porque cuidar de igreja não é fácil. Você não tem pessoas do seu lado que você confia, então você vai sobrecarregando. Chega uma hora que a gente não aguenta. Porque nós somos seres humanos. Sim. Então, assim, se você não perde esse tempo de discipulado com a liderança, com os outros pastores, com os outros membros da igreja, você acaba que você vai se sobrecarregar e nunca vai sair disso. Né? Eu acho que seria o essencial para toda igreja, a não ser que, enquanto ele falava, vinha na minha cabeça aquelas igrejas e aqueles líderes que não querem realmente, porque eu tenho medo que se eu colocar o Lucas para cuidar da minha igreja, daqui Porque um mês... eu te capacito, então você me tira. Ou, né, ou vão me rejeitar, ou vão preferir Aí o entra Lucas. de novo a questão do ego. Sim. Só que eu acredito no seguinte também, pastor. Eu acredito que, com base no que você falou agora, acho que existem muitos pastores que esse medo de eu vou preparar alguém, ele pode se tornar melhor do que eu. Então,
Ele pode levar o povo embora. Pode acontecer, às vezes acontecem situações como essa. Mas essa é a questão. É ter a mentalidade de Cristo nesse sentido. Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas investiu nele. Sim. Eu acredito que a beleza do evangelho é, dependente de qualquer coisa, você não deixar de acreditar nas pessoas. Não é todo mundo que vai fazer isso, sabe? Então, às vezes o pastor ele centraliza tanto porque ele tem medo, porque é uma estrutura que foi preparada, montada, ele suou para aquilo, ele fala, não, ninguém pode vir aqui tomar. Sim. Tudo bem. Mas você precisa saber conduzir a ponto de que a igreja local, ela cresce e ela amadurece quando as pessoas começam a participar daquele projeto, de certa forma, com seus dons e talentos. Então, se você não deixar com que a igreja... Né, porque tem lugares que você vê que a pessoa não consegue nem começar a ser voluntário. Sim. Ou quando começa, demora muito, é todo um processo, porque ele centralizou uma liderança, ele fechou um time e ninguém mais pode entrar. Não é saudável isso. Sim. As pessoas precisam se descobrir em Cristo e o seu propósito, e isso inicia na igreja local, com contato com as pessoas. Isso vai trazendo maturidade. Puxa, eu sou bom em dar um conselho. Eu não sabia disso, tô sabendo agora, porque alguém veio me perguntar e eu consegui dar uma direção, uma palavra. Então, acredito que precisamos ter isso. E aí vai entrar esse autodescobrimento, essa autoanálise. Por que eu tô com esse medo? Como que eu faço para trabalhar isso? Porque aí vai entrar a questão de liderança. E a minha liderança sou eu mesmo. A minha liderança é o meu temperamento. A minha liderança são os meus traumas. Sim. A minha liderança são os meus dilemas. Então, para que a minha liderança não seja prejudicada com aquilo que eu vivi, com as frustrações que eu tive com as pessoas, como que eu faço hoje? Por exemplo, nós temos 1 ano e meio de igreja. Mas nós já tivemos um problemaço já grande. Sério? De um amigo que nós tínhamos 12 anos de amizade. E ele migrou do outro ministério, trouxe uma boa intenção e tal. E aí, obviamente, tanto ele nos ajudou a estruturar esse DNA, essa questão da integração, foi uma visão muito boa, acrescentou muito. Legal. Então, eu já o recebi no corpo pastoral, já estava pregando, tudo. E foi, assim, muito bom, é um ótimo pregador. Um ótimo pregador. Então, eu falei, glória a Deus, porque hoje eu e o pastor Vitor que alternamos a agenda, isso. Então, era 3, ou seja, isso quer dizer que 2 domingos eu tô garantido ali, eu posso ficar mais tranquilo, depois eu posso chamar mais alguém. Então, não que eu não sou da visão de terceirizar demais o púlpito, eu acredito que também tem esse ponto. Depois eu até quero entrar nisso. Depois a gente entrar nessa parte. Mas fica melhor, fica mais leve. Sim. Você se preocupar um pouquinho menos com essa parte para você se focar em outras questões. Então, tava ótimo. Só que deu 3 meses e ele abandonou o casamento. Meu Deus. Abandonou a igreja, abandonou tudo. Eu tentei ir atrás e, não, eu vou conversar com você, mas agora eu não tô pronto. E aí eu tive que dar assistência pra pastora, pra esposa, que decidiu ficar com a gente, cuidamos. Pra glória de Deus, teve um processo de restauração maravilhoso, o Senhor entrou rápido e abençoou. Graças a Deus. Já deu novas perspectivas, porque é muito difícil. Sim. Né? No caso, para a esposa que passou por um processo de abandono e, assim, de possíveis traições e etc. Então, assim, foi muito difícil. Foi uma facada, uma punhalada muito forte, porque eu inseri no corpo pastoral, e até com o consentimento do pastor Vitor também, porque nós o conhecíamos. Uhum. Então... Tranquilo. Nunca desconfiei que seria algo do tipo. E nós sentamos em gabinete, perguntamos como é que estava. Os dois, né, no caso, ele e a esposa, não, tá tudo bem, estamos bem, conseguimos aí exercer o ministério e tal. Então, assim, tava tudo certo. Todo o procedimento que estava ao meu alcance, eu fiz. Sim. Agora, dentro desse aspecto, nós fizemos, mas... fomos surpreendidos. E foi uma dor muito grande. Porque, assim, para mim, para nós, foi muito grande. Como você lidou com isso? Na hora doeu muito, porque era um amigo, né, neste caso. E busquei orientação do meu pastor, o que eu faria. E ele falou sobre a questão de é necessário comunicar a igreja, conversar com a igreja e etc, etc. Comunicamos a igreja, cuidamos da pastora, como eu disse. Sim.
né? Hoje está muito bem, com novas perspectivas, estudando. Deus abençoou na área profissional, sabe? Na carreira profissional. Tá indo muito bem. 6 meses depois, a gente até estava conversando esses dias. Ela está agora na Inglaterra, inclusive. Que legal. Bem isso. E assim, glória a Deus, Deus fez uma obra muito grande. Mas eu procuro pensar assim, eu não posso, e o meu pastoreio, a minha liderança não pode ser as minhas dores. Porque eu não vou confiar mais em ninguém. Sim. Aí foi aquela questão que eu falei. Porque foi muito rápida. Geralmente você tem esse tipo de problema depois de 3, Depois 4, de anos, 5. né? Já foi no primeiro ano. Já veio essa Já veio pancada essa pancada. Eu glorifico a Deus que a igreja não sentiu tanto, porque foram 3 meses e ele vinha mais aos domingos devido à questão de faculdade e trabalho. Então não houve o apego por parte da igreja. Mas, para mim, foi bem complexo. Porque era teu amigo, né? E aí eu precisei visitar e revisitar essa situação e refazer tudo isso, refazer o caminho. Então eu tentei absorver as partes boas, porque ele mesmo deixou a parte da integração. A integração pastoral, por exemplo, agora ela dura 1 ano. Então, para se tornar pastor e reconhecido, apesar de você já ter sido ordenado, é 1 ano para iniciar. Então, chegou lá, pastor, é um processo de 1 ano sendo cuidado, visto, para depois discipulado, isso. Para depois reconhecê-lo como pastor dentro da igreja. E dar um pontapé inicial no ministério. Interessante, hein? Ele deixou isso. Então, eu entendi que eu falei, não, agora a gente vai seguir a risca. Né? Pô, que legal. E aí, hoje a gente já pensa mais assim. Então, já até passou no meu coração, perdoei. Porque, não, como eu falei, não houve um pedido formal por parte dele. Inclusive, nunca mais conversamos, nunca mais ouvi. Meu Deus. Ele prometeu para mim uma conversa, mas disse que no tempo dele, enfim. Tentei ir atrás, tentei ajudar, mas não foi... Não deu quer. essa abertura. Não quer, realmente não quer. Então, a gente precisa respeitar. Sim. Então, foi muito difícil lidar com isso. Né? Mas, estamos aí. Eu acredito que quanto mais precoce a dor, mais rápido a gente aprende. Caramba. Eu tava ouvindo até você agora, eu tenho tido até contato com, graças a Deus, pastores, né? E você vê o quanto o ministério pastoral, ele traz essas traições, essas dificuldades, até mesmo observando, né, lá dentro da igreja, nós já tivemos algumas situações e você olha e fala, cara, se você não for resiliente, você fecha a igreja. Verdade. Porque eu até busquei aqui o texto, eu gosto muito do texto de Paulo no capítulo 4 de 2 Timóteo, e uma das partes que mais me pega no texto é quando ele fala de 2 pessoas, né? Ele fala que Demas, amando o presente século, o abandonou, e Alexandre o Latroeiro lhe causou grandes males. Uhum. Mas o que me pega muito é porque quando Paulo fala de Demas, Demas me abandonou. Partiu dele esse desejo. Veio do Demas. Uhum. Porque se ele quisesse estar aqui, eu continuaria insistindo nele. Uhum. Mas nasceu nele esse desejo das outras coisas. Porque alguns pontos, Paulo já falou sobre Demas como um bom obreiro. E aí, só que no final da vida de Paulo, ele fala assim, cara, Demas não resistiu. Ele me abandonou, eu não abandonei ele. Ele desistiu, eu não desisti dele. E o Alexandre Latroeiro, a mesma coisa. Ele me causou grandes males, mas eu não fiz a mesma coisa com ele. Então, quando você olha para o ministério pastoral, é exatamente isso. O Lucas, como pastor, vai lidar com o Demas, com o Alexandre Latroeiro, né? Ele vai lidar com... Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter um João Marcos, né? Ele vai ter um Timóteo, ele vai ter um Lucas, ele vai ter um Tito, né? Porque se você olhar apenas para as percas, você se torna uma pessoa amarga. Eu já tive alguns pastores e você vê que ele se tornou uma pessoa tão amarga, tão ruim, porque ele não soube lidar com aquilo. Ele não soube lidar com essa coisa. Reflete na igreja. Reflete na igreja, porque você olha para a igreja é uma igreja ferida. Sim. É uma igreja machucada. Quem tá ferido fere, né? Exatamente. Verdade. Então, existe essa necessidade, né, cara, do pastor ter esse lado resiliente. É difícil, mas é necessário. Porque se você não for resiliente, você não aguenta, né? E se você não aguentar, a igreja
E gestão, entra a questão da gestão de liderança. O pastor é um líder. Então, como que eu vou lidar com essas questões enquanto líder? Eu vou entrar dentro do calabouço da lamentação, vou continuar, vou viver. É uma decisão. Sim. É uma decisão a ser tomada nesse sentido. Principalmente quando as pessoas decidem não acreditar no que você está fazendo, é um dos pontos também. Criticam o que você está fazendo, principalmente quando você... Porque assim, nós estávamos aqui nos bastidores, você estava falando sobre Timothy Keller. Timothy Keller tem um livro de plantar uma igreja, numa grande metrópole. Sim. E essa é a visão. Igreja centrada no evangelho numa cidade. É isso que ele traz. Sim. Com base na igreja que ele também plantou, que está em Nova York, que é uma das maiores igrejas aí, uma das maiores metrópoles do mundo, né? Em termos de cidade. E hoje, até hoje, existe. Então, ele procurou entender essa dinâmica de como funciona a comunicação do evangelho com uma cidade, que as pessoas estão na correria, que as pessoas isso, as pessoas aqui. E ele fala sobre a forma com que uma igreja nasce. Bem no começo do livro, ele fala sobre isso. Como que uma igreja nasce? E ele fala sobre 2 formas de uma igreja nascer. 2 maneiras. A maneira informal e a maneira formal. Vamos começar pela maneira formal. Ele diz que a maneira formal de que uma igreja inicia começa assim. Uma grande instituição prepara um obreiro e um líder. Sim. E o envia para determinado lugar, cidade ou campo, para que ele plante essa igreja e dá a ele e a toda a sua família uma estrutura para que ele faça esse processo. Essa é a maneira formal. Agora, a maneira informal é quando alguém está dentro de uma instituição, entende questões ineficazes de comunicar o evangelho, de cuidar de pessoas, e se desliga dessa instituição e, com uma visão de Deus e por conta própria no sentido de estrutura, vai plantar uma igreja em um determinado lugar. Sim. Essa é a maneira informal. Timothy Keller cita isso no seu livro, cara. E assim, por quê? Porque geralmente as grandes instituições sempre demonizam quem faz isso. Sim. Como se fosse assim, não, nós somos o único lugar que você deve ficar e é o único lugar correto. Passou de ser procedência maligna. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Só que, perceba, Timothy Keller é uma grande autoridade teológica mundial. Sim. E olha como ele trabalha isso num olhar teológico. Isso acontece. Muitas vezes você está dentro de uma instituição e você percebe. Só que, geralmente, como demonizam quem saiu de uma instituição e planta uma igreja, você começa a ser, principalmente no começo, você tem muitas críticas, as pessoas descredibilizam o que você está fazendo, diz que você está errado, você é emocionado. Você lidou com isso? Opa, demais, rebeliado. Alguém olhou e falou assim, cara, esse pastor novo tá pensando que é quem pra abrir uma igreja? Você teve que lidar com isso, cara, porque... Até hoje. Inclusive, como nós temos... porque essa questão da comunicação... E diretor de um instituto teológico também, né? Exatamente. Porque também tem isso. Exatamente. Porque, assim, hoje a gente leva muito a sério essa questão da comunicação do evangelho com o público que está nos ouvindo. Sim. Então, por exemplo, eu não vou comunicar o evangelho de uma forma com que as pessoas não entendam o que eu estou falando. Qual que é a linguagem do meu público? Qual é a linguagem de pessoas que estão em grandes metrópoles? Numa grande cidade, no caso. É uma pessoa que vive na correria. Sim. Uma pessoa que é uma linguagem simples, clara, prática, sobre o que é o evangelho. Sim. Algo objetivo. É aquilo que Timothy Keller chama de contextualização do evangelho. O que é a contextualização do evangelho? Não é mudar a pregação. A pregação é a mesma, o evangelho é o mesmo. Sim. É a forma da comunicação desse evangelho. Ok? Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João falaram do mesmo evangelho, de formas diferentes. Sim. Porque o público era diferente. Então, eles contextualizaram o evangelho a esse público. Essa é a visão que Timothy Keller traz para você ser eficaz na pregação do evangelho na sua igreja local. Então, nós prezamos por isso. Por isso que, quando você olha de fora ou vê nos stories, uma igreja que tem luzes, né? É uma questão mais moderna. Porque nós entendemos que nós precisamos usar esses mecanismos para atrair. Mexer com a estrutura, a excelência. Isso é uma visão que nós temos e nós fazemos intencionalmente. Isso não é algo que nós estamos replicando de outro lugar. Sim. Não, há uma intenção por detrás disso.
E aí, como as pessoas às vezes só olham pelos stories, pela internet, isso é modinha. Eu já ouvi muito isso. Não, isso é modinha. E alguns que pensam isso aí, chega e ouve a pregação, não, que o negócio é sério. É o famoso pré-conceito, né? Preconceito. Então, assim, aí a estrutura comunica uma coisa e a pregação outra, só que a pessoa só ouve e vê o que tá olhando pela estrutura. Não, tá muito church, é uma roupa mais despojada e tal. Mas não ouviu a pregação. Sim. Não percebeu que nós temos uma seriedade no que nós comunicamos, uma ortodoxia no que a gente fala. Não sabe, não tem como fazer isso. Porque nós nos acostumamos com um padrão, Sim, né? sim. E tudo que foge muito desse padrão, ele é estranho, né? Só que se você olhar para a igreja, você vê uma evolução contínua. Uhum. Porque, se nós pegarmos essa questão muito fundamentalista de falar, mas é a igreja de antigamente, beleza. Então, se a gente for levar literalmente ao pé da letra a igreja de antigamente, então a gente vai voltar a cultuar só dentro das casas. Exatamente. Então não tem som, não tem microfone, não tem instrumento. Você falou um ponto aí fundamental. E eu lembrei assim, só para mim não esquecer. Pode falar. Carlito Paz é um líder de uma das maiores igrejas que tem no estado de São Paulo. Gigante. Mais de 14 mil membros, eu acho. Gigante. E ele tem um curso que ele fala o seguinte na aula. Ele diz assim que tem uma frase de um pastor que ele mentoriou, que ele guardou e ele reproduz bastante nas aulas, que ele diz assim: se Deus quisesse hoje pegar e falar assim, vamos voltar para 1980, algumas igrejas já estariam prontas. É fantástico. Muito bom. Por quê? Porque a pauta é, realmente era bom na minha época, meu Deus, tal. Mas o mundo, ele atualiza. Sim. A linguagem atualiza. Entendo o que eu estou dizendo. O evangelho não deve Ele é o mudar. mesmo. É o mesmo. O que está escrito tem que ser imutável. pregado. Porém, existem formas de fazer isso. Formas de comunicar. Como eu dei o exemplo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus precisa falar a judeus. Então, o que eu preciso mostrar? Que Jesus é o Messias. Aquele perfil messiânico construído nas profecias, eu preciso mostrar conectar. que ele é a comprovação de tudo aquilo que foi profetizado. Porque é assim que eles vão aceitar. Uhum. Marcos, já no caso, ele está escrevendo a pregação de Pedro em Roma, e ele está falando a romanos, que não se importam com profecia propriamente dita. Sim. Eles se importam com o seu conceito de enxergar um Deus. E o seu conceito de enxergar um Deus ele serve. Então, por isso que Marcos, ratificando a pregação de Pedro, diz: e dali saiu para outro lugar. E dali ele foi... Jesus não descansa em Marcos. Até o Timothy Keller, ele fala isso. Ele tem um livro que se chama A Cruz do Rei. E ele faz uma análise do livro do Evangelho de Marcos. Ele fala assim que é mais ou menos assim, que o Evangelho de Marcos é um evangelho muito apressado. Exato. Porque é sempre isso. E saiu dali e foi pra... Sabe? Então, é sempre isso. Os romanos precisam dessa ideia de... É um Deus que está totalmente servindo a todo momento. Ele se auto... Tá. Exatamente. Né? Lucas já falando aos gregos, não, Deus tem que ser perfeito, não pode ter nenhuma falha. Então, por isso que ele vai em Naim, que é o vilarejo. Ele não dá só importância a grandes cidades. Então, por isso que Naim só está ali. E João, querendo combater o gnosticismo, mostrando a divindade de Cristo para a igreja. Sim. Então, ele tem uma intenção. São formas diferentes de apresentar um mesmo Cristo sem se contradizer. Então, a contextualização, quais são os perigos da contextualização? Você mundanizar o que você está falando. Sim. Aí é complicado. Sim. Quando você vai contextualizar, você precisa entender como vai ser essa contextualização. Se eu vou contextualizar, mas vou manter a ortodoxia, então não tem problema. Agora, se eu for tentar contextualizar e perverter a ortodoxia, que é os valores do evangelho fundamentados por Cristo, aí essa contextualização não vale de nada. Eu estou, na verdade, prejudicando as pessoas. Por exemplo, balada gospel. Eu tenho que mencionar porque, né? É uma forma de contextualização. Mas eu discordo veementemente. Porque no meu ponto de vista, eu estou trazendo um ambiente em que eu estou relembrando sentimentos e processos antigos que não fazem sentido trazer de volta. Sim. Então, a contextualização que eu vou fazer tem que ser uma contextualização consciente, desde que não haja... Eu não abra mão. Do que realmente Cristo deixou. Essa até... Só pra gente... Porque assim... Se nós olharmos o pentecostalismo uns anos atrás, nós não tínhamos essa questão das luzes e tal. Seria uma... Cara, talvez eu esteja muito errado no que eu vou falar, mas eu vou
ver se vocês me Cuidado. entendem. Errarei. Errarei propositalmente, será? Mas, de certa maneira, não foi o neopentecostalismo que trouxe isso para... Porque o neopentecostalismo ele vem trazendo de fora para o Brasil essa contextualização das luzes, da parede preta, das churches. Seria o lado bom do neopentecostalismo de falar assim, poxa, isso aqui, de tudo isso aqui que não presta para nada, isso aqui a gente consegue trazer para o lado bom? Porque eu tava comentando com alguns amigos esses dias, não sei se vocês vão concordar comigo, mas de certa maneira nós temos um pouco do neopentecostalismo quando nós temos isso. E isso não quer dizer que seja ruim. Nós temos coisas que são boas, tirando as palhaçadas. Ou viajei demais agora, ou fui pro maravilhoso mundo de Bob. Vamos lá. Qual é o meu ponto de vista em relação a isso? Primeiro, quando, no caso, você menciona o termo neopentecostalismo, e como teólogo eu observo só a parte técnica do termo. Certo. Que seria o quê? O neopentecostalismo, ele nasce é um movimento que nasce com uma intenção diferente, como quem está dizendo, eu estou indo além daquilo que o pentecostalismo oferece. Como? A ênfase da pregação em cura divina e prosperidade financeira. Esse é o nosso problema com o pentecostalismo, com o neopentecostalismo. Sim. Porque a ênfase na cura divina e prosperidade financeira, inclusive, esse pensamento que eu estou trazendo não é meu. Eu leio em livros. O que eu falo, eu leio em livros. Hoje nós estamos 21 séculos depois de formação teológica. Então, ninguém vai inventar nada agora. Nós reproduzimos os pensamentos de grandes homens. No caso, o que eu estou mencionando, quem traz essa visão sobre o neopentecostalismo é Millard Erickson, na sua teologia sistemática. Então, só que a ênfase na pregação voltada à prosperidade financeira faz com que outros processos aconteçam. Sim. Como a questão de elementos judaicos no culto cristão. Sim. E toda essa questão de símbolos que eu preciso ter. Eu tenho que ter um gigante inflável caindo para me entender que o gigante caiu da minha vida. E processos assim, ok? Quando não piora. Então, são questões assim. A questão da parede preta, luzes, eu não vejo como algo do neopentecostalismo. Legal. Eu entendo como algo que nasce mais numa visão americana sobre essa questão do ambiente de um lugar onde você tem ali, até que tecnicamente, talvez um espetáculo. Que você pode perceber que nos Estados Unidos, isso não é mal visto. Não. Você tem uma estrutura gigantesca de pirotecnia, telão, das luzes, Sim. da organização de um lugar para que a atenção das pessoas aumentem. Porque, no caso, qual que é a visão das luzes? O foco no altar. Exato. A parede preta é a mesma coisa. Da mesma coisa. Então, eu não vejo isso como algo do neopentecostalismo propriamente dito. Eu vejo como uma visão americana daquilo que a gente cria em ambiência. A visão é criar ambiência. O problema é usar isso sem saber o que significa, de novo. Eu volto para a questão da intencionalidade. Por que eu uso as luzes? Por que a gente apaga e deixa voltado para o altar? É intencional. A pauta a pregação está aqui. Eu tiro o teu foco de tudo que acontece aqui para te levar para lá. Exatamente. O foco está aqui. É a ambiência, a visão. Então, não vejo como algo do neopentecostalismo, eu acredito como algo que foi evoluindo dentro do conceito de proporcionar ambiente para uma plateia nos Estados Unidos. As igrejas passam a incorporar de uma forma intencional e, se for utilizado de forma saudável, também não vejo problema. Mas é uma forma de contextualização. Sim. Porque alguém que gosta de um ambiente moderno, de um ambiente organizado, nesse sentido, vai se afeiçoar a esse tipo de lugar. Só que aí a pauta eu cheguei por causa disso, agora eu vou ficar por causa da pregação. Sim. Entendeu? Isso é muito Atos 2, né? Porque o povo ele é atraído pelo barulho que acontece dentro do cenáculo, mas eles só permanecem por causa da pregação de Pedro. Exatamente. Porque eles começam a reparar o que está acontecendo, então a galera parece que está bêbada, e barulho, e eles falam, e línguas repartidas, daqui a pouco, mas a permanência daquele povo vem porque Pedro toma a palavra e começa a pregar. Exatamente.
Então, seria essa a intenção. Então, eu te atraio dessa forma, mas quando você chegar aqui, eu te alimento com uma palavra que vai te... Eu mostro pra você o que é o evangelho. Isso vai filtrar se você vai ficar ou não. Legal. Essa é a visão. Tanto é que, assim, nós temos uma liturgia bem objetiva. Ela é mais enxugada. Mais né? enxugada. Porque as pessoas hoje estão assim. E aí, juntando também com a questão científica. Hoje, a ideia é que o cérebro aguenta entre 40 e 50 minutos recebendo informação. Então, para que eu vou fazer uma liturgia de 4 horas? Naturalmente, a pessoa estará cansada no momento que a pregação vai iniciar. Aí ela absorve. Então, intencionalmente, como eu falo, eu acredito que o evangelho e o ambiente de igreja deve ser intencional. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Sim. Desde essas questões estruturais até as questões fundamentais. Por que eu oferto? Por que eu dizimo? Por que eu ceio todo mês? Eu preciso ter intenção no que eu estou fazendo. Eu tenho que ser intencional. Sim. Eu sei o que eu estou fazendo, por isso eu faço. Não porque todos estão fazendo. Eu faço porque eu sei o porquê. Eu sei o significado. Então, a nossa liturgia é objetiva nesse sentido. E a nossa programação como igreja também é bem objetiva. Nós temos a Quinta da Palavra e o domingo. E quando nós temos também os cultos de ministério no sábado. Agora, eu queria até entrar naquela questão que é... Geralmente, você prega às quintas e domingos. Sim. Cara, como que você faz pra lidar com isso? Porque, poxa, já é difícil uma mensagem. Quem dirá toda quinta, todo domingo, e a gente tava conversando aqui quando você chegou. Aí você dá aula terça, Segunda, sexta, quarta e sexta. Vamos lá. Gente, eu tenho uma dificuldade imensa, eu dou aula só na segunda. Pra mim, eu acabei de falar, é o dia pra me preparar a aula e tal, aquela coisa. Quando eu vou preparar o ensino, como que você lida, mano, pra que você consiga? Às vezes você sai pra atender a agenda, aí você tem que toda quinta ter uma palavra, todo domingo tem que ter uma palavra que não pode ser a mesma da quinta, né? Que senão o povo fala, poxa, de novo o pastor repetiu. Já viu momentos de ter pastores meus que na terça-feira deram um ensino, no domingo pregaram a mesma coisa. E você fala assim, Jesus, aconteceu alguma coisa nessa semana que o pastor não conseguiu. Isso quando o pastor consegue ler, alguma coisa, enfim. Como que você lida com essa correria e ainda assim sustentando dessa maneira, pregando sempre? Você sabe que existem formas de você encurtar os processos. Alguns processos. Tem processos que não tem como encurtar. Que é o processo de orar, jejuar, buscar. Isso não tem como encurtar. Ninguém vai fazer isso por você. Mas, por exemplo, tendo a orientação que nós, como pentecostais, nós entendemos o quê? Nós não pregamos aqui, eu vou pregar qualquer texto aqui. Não. Nós sentimos uma inspiração em relação a um texto e, a partir daquele texto, organizamos a mensagem e pregamos. Então, eu tive uma iluminação. É isso que Deus quer falar com a igreja hoje, certo? Eu já tenho o texto. O que eu preciso fazer é organizar. Se eu tenho o texto, eu vou organizar. E a organização entra a questão homilética. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o ICT do texto, que é a ideia central do texto. Vou declinar a ideia central em 3 pontos, organizar o sermão e pregar. Pô, legal. Então, isso facilita muito essa questão da habilidade homilética, que não deve substituir a questão espiritual. Entende o que eu estou falando? Tendo já a questão espiritual, teve a orientação do texto, aí você sabe organizar o que Deus te deu. Então, isso me ajuda demais. Demais mesmo. Porque, às vezes, eu estou há minutos do culto e o Senhor fala isso aqui. Aí eu vou... Geralmente no celular, faço a organização, encontro o ICT do texto, 3 pontos, vamos pregar. Caramba. Porque é algo que vai te trazendo essa bagagem. Por exemplo, você estava falando, eu estava lembrando aqui. Teve épocas, obviamente, que eu estudei mais do que eu estudo hoje, em termos de horário, de tempo, né? Hoje eu devo estudar a média de 1 hora mínima por dia, 2 horas, quando é muito, 2 e meia. Então, só que teve épocas que eu estudei 9 horas por dia, 10 horas. 13 horas. Então, assim, sabe quando a formiga trabalha bastante no verão? É isso, no verão. Estocando comida, para que no inverno ela não... Porque ela não tem como... não é um ambiente legal para ela trabalhar. Então, ela vai estocando. Chega no inverno, já tem comida. Então, tem época que você trabalha muito mais nesse sentido de conhecimento. E isso, quando você chega no pastoreio, vai te trazer... Bagagem. Então, tem comida estocada também. Nesse sentido. Então, por exemplo, se Deus me deu uma orientação num texto e esse texto eu conheço, é muito mais fácil eu caminhar para encontrar a ideia central, declinar e preparar o sermão.
Então, são essas questões que que eu costumo fazer. No caso das aulas, aí eu deixo pelo menos 1 hora de preparo, hoje, 1 hora e meia, preparando as aulas. E as pregações também. Então, já é uma rotina que eu me assustei no começo, falei, como que eu vou lidar com isso? Cara, que loucura. Você pregar para a mesma igreja, para sua igreja, toda vez você tem que estar lá com uma mensagem nova. E se repetir, o povo vai reclamar. Exatamente. Vai falar, poxa, pastor... Nós temos uma questão, nós temos um slogan da igreja, temos alguns, mas o primeiro é a sua igreja bíblica. ICF é a sua igreja bíblica. Então, a gente tem que prezar por isso. Sim. Bíblia. Quinta, Bíblia, domingo. Então, assim, e aí eu tenho o pastor Vitor, que exerce com excelência o Ministério da Pregação. Então, a gente alterna bastante. Né? No começo, eu pregava bem mais, em termos de tempo. Mas hoje, por exemplo, são 4 quintas, 2 minhas, 2 dele. Um domingo dele, 2 meus, geralmente coloco um nesse que faltou, trago alguém de fora, um amigo. Então, a gente sempre vai variando dessa forma. E não é algo que hoje seja uma questão assim, muito difícil de lidar, porque você vai adaptando essa correria também. Às vezes eu estou aqui em casa, eu sei que amanhã eu vou expor, mas amanhã eu tenho uma correria para fazer, eu tenho um atendimento para fazer, então eu já estou aqui no celular já organizando o sermão. Eu já estou ali pedindo uma orientação. E aí, claro, você precisa ter os horários da oração. Porque eu acredito que esse é um grande desafio do Ministério Pastoral também. Então, eu ia te perguntar, como que você, nessa correria toda, como é que faz? Pra orar, pra jejuar, pra consagrar, porque, tem que, assim, o dia tem 24 horas. Pô, você tá atendendo a pessoa, você tá ali, você tá aqui, organiza a mensagem, organiza a aula. Muita coisa. Como é que, porque o corpo tem uma hora que ele sente, como é que você... Qual é a hora que você fala assim, ou você tem um horário certo, ou quando sobra o tempinho, como é que você faz pra organizar a tua vida espiritual? Porque, cara... Aí você precisa fazer dá o até seguinte, falta de ar. Dá. A gente geralmente faz assim, ou nós oramos pela manhã, eu gosto de ir pra igreja fazer esse momento. Saio do meu ambiente de casa pra ir pra igreja. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas a maioria das vezes na igreja. Ou às vezes, por exemplo, terminou o culto, eu só saio pra jantar e volto. Sério? Vamos ter um momento de oração, O corpo pastoral fica pra orar. Então a gente costuma fazer isso pra não deixar essa peteca cair. Porque é muita coisa, é guerra espiritual. E a vida em oração precisa continuar. Porque você, querendo ou não, acaba sendo um intercessor como pastor. Essa questão da intercessão. Não pode deixar. Você precisa estar orando, né? Senhor, visita, dá vitória, capacita, arranca o pecado da vida, tira o embaraço. Né? Ajuda aquele miserável que só me dá trabalho. Isso nas orações formais, mas tem as orações durante o dia, porque durante o dia você está aqui, você está orando. Então, Senhor, aquela situação, a mente cheia de coisas e tal. E então a gente lidar bastante com isso, né? Caso nós estamos numa realidade hoje, na igreja no lugar onde nós estamos, e nós temos um centro espírita bem na frente. E aí fazem trabalhos, e deixam claro que fazem trabalhos para nós e tal. Então, assim, são coisas que você lidar, são batalhas espirituais que a gente precisa estar sempre lidando. Mas são desafios, né, comuns de qualquer lugar, de qualquer igreja que chega num bairro e faz diferença. Então, uma coisa eu sei, se a igreja sair dali um dia, e Deus nos levar para um outro lugar, nós vamos fazer a diferença. A nossa ausência vai fazer a diferença. Porque se a nossa presença está fazendo a diferença, a ausência também vai fazer. Com certeza. Porque acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Se a igreja sair daqui, vai fazer falta? Vai fazer alguma diferença no bairro? Ou não? Ou ninguém vai nem ligar, nem saber que você saiu. Né? Porque, assim, as pessoas precisam saber que você chegou no bairro. E aí elas vão saber quando você vai sair. Por exemplo, quando o primeiro processo que nós fizemos como pastores, agora é plantar. Na outra vez foi revitalização. Era uma revitalização. Eles estavam numa situação precária. Poucas pessoas. Quem estava, pelo menos, demonstrou para mim o desejo de sair. Então, era 20 e poucas pessoas, assim, quando estava cheio o culto de domingo. E aí, nós precisávamos fazer um processo de revitalização. E a primeira coisa que eu pensei... Porque o que acontece? A igreja era assim, está assim agora lá também. Era um portão... Você lembra, né? Um portão, aí tem uma pequena arinha e a porta que desce. Ficava uma fechada, uma aberta.
Nessa que ficava aberta, ficava uma madeira de frente ali, o portão fechado e um aberto. Não é um ambiente convidativo. As pessoas que passam na frente não querem entrar, porque elas não estão se sentindo convidadas a entrar. Aham. Se eu tenho um portão aberto ou outro fechado, eu tô dizendo, só vai entrar quem é do clube. Sim. E eu tive que fazer essa análise, porque Caramba. o Timothy Keller traz essa visão, né? Tipo, de que ele é fantástico, cara. E não só Timothy Keller, mas eu li também o Rick Warren, Igreja com Propósito também, Aham. que é fundamental essa questão da sua comunicação com a comunidade em que você está Procurar, inserido. procurar. Então eu falei assim, bom, eu não acho que é um ambiente convidativo. O que eu fiz? Eu abri os 2 portões, abri as 2 portas. Então, tornou-se um ambiente convidativo. A pessoa vai passar e vai querer saber o que é que tá acontecendo Exatamente. naquele ambiente. Então, nós passamos a gerar incômodo porque era uma igreja que tinha muito centro espírita também. E aí, às vezes, as pessoas passavam xingando. Mas em anos que a igreja estava ali, não acontecia isso. A Porque pessoa tava nem se fechado, incomodada. né? Sim. Porque, bom, não tá Meio sendo que meio a relevante. Exatamente. Aí agora a gente passou a fazer trabalhos evangelísticos, trabalho com criança. Aí passou a abrir, aí as pessoas, tava passando, entrei. A gente começou a ouvir isso. Olha só. Falei, tá dando certo. Então, às vezes, a porta da igreja é uma forma de você falar assim, tá aberto, Sim. pode entrar, aqui é pra você. Ser receptivo ao indivíduo, né? Exatamente. Meu Deus. Caraca, O pastor tem que legal. estar atento a esses detalhes, né? E é difícil, né? Porque você tá tão cercado, tanta coisa ali pra fazer, que você só vai naquela batida e vamos lá, pregue, abre o culto, Aham. não sei o que lá, não sei o que lá. E por dezenas das vezes, você já deve ter passado por isso, você vai na igreja e você fala, cara, que vontade de nunca mais voltar aqui. Aham. Porque é tão ruim a recepção que você não sente vontade. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, levei essa pessoa para pregar numa igreja, um evento grande, fiz todo o trâmite para essa pessoa chegar lá, a pessoa pregou, cara, só que assim, eu só estava ajudando, eu não estava à frente. O que se espera de quem está à frente? Eu recebo e recebo bem. Então, você vai pregar lá na igreja, minha obrigação como líder dos jovens é te receber bem. É que lá na porta te recebam bem até o altar. Só que, ok, a pessoa chegou na igreja, acabou o culto, largaram essa pessoa no meio da igreja. Mal receberam ela. Meu Deus do céu. E aí essa pessoa simplesmente disse o seguinte, eu nunca mais volto aqui. Cara, era um evento grande. Essa pessoa disse assim, eu não volto mais. E de fato não voltou. Não voltou. Porque ela foi tão mal recebida naquele ambiente que ela não se sentiu à vontade o bastante para voltar. Então, se eu não recebo bem, porque querendo ou não, os primeiros segundos dessa pessoa ali, na porta da igreja, é determinante para como ela vai estar no restante do culto. Porque essa pessoa chegou mal, ela chegou cansada, ela chegou fadigada, ela tá mal, tá acontecendo N coisas. Se eu recebo bem essa pessoa na porta da igreja, quando você subir para pregar, ela já está muito mais aberta àquilo que você vai falar, do que ela chegar lá e falar, cara, que ambientezinho ruim. Sim. E a gente não verdade. se preocupa com isso, né? Cabe também, não sei, posso estar falando besteira, ao pastor ter essa visão Sim. e falar, poxa, esses pontos precisam funcionar. Porque às vezes, eu digo como assembleiano, nós damos muita ênfase em algumas coisas, deixamos outras de lado. Eu vim de ambientes, por exemplo, que os jovens eles eram muito rechaçados. Então, eu dou muita ênfase nas irmãs do ciclo de oração, porque elas são a coluna da igreja. Os jovens, que é a igreja do amanhã, a gente se vira Deixa pra depois. lá. Deixa pra lá que uma hora eles se viram. E aí a gente vai perdendo isso, porque em vez de a gente trabalhar a galera hoje, a gente vai deixando, a gente vai segregando. E isso é problemático, né? Porque uma hora você vai perdendo essa galera que tem força, que tem vontade, que tem vigor. Verdade, E aí eu vou perdendo a juventude da igreja. verdade. E uma hora essa igreja ela é fadada a acontecer como acontece em países. Você não tem revitalização. Porque se eu não tenho a força da juventude... Ok, eu posso ter experiência. Mas se eu não tenho a força de uma juventude, eu tenho dificuldade em trabalhar com o longo dos anos, né? Os dois precisam estar ali, as duas gerações trabalhando juntas, a experiência e a força. Então, realmente, essa questão da recepção, a gente passou a fazer nos processos de revitalização. Por quê? Porque, como que eu fiz? Tem um outro
grande nome da questão de plantação de igreja, que é especialista, que traz uma visão muito boa eclesiológica nesse sentido, que é Ronaldo Lidório. Ele tem livros fantásticos nesse sentido. E tem um livro dele que é Revitalizando Igrejas. Aí eu fui ler esse livro para começar o processo de revitalização. E quando eu abri o livro, ele tem 2, 3, 4 páginas. Depois só era questionário. Por quê? Porque eu peguei esse livro falando 3 passos para revitalizar a igreja, vou seguir os 3 passos, tá tudo certo. Porque às vezes a gente é meio pragmático, né? E aí, na verdade, ele fala assim, não, eu vou te passar um questionário, você vai fazer um diagnóstico, porque como que você aplica o remédio sem diagnóstico? Como você passa o procedimento que vai ser realizado sem diagnóstico? Você chega no médico e ele pergunta, o que você tem? Precisa de um diagnóstico. Se você não sabe, vamos fazer exames. Precisa de um diagnóstico. Então, eu peguei e comecei a responder o questionário. E uma das respostas era não receptiva, apática. Então, se é uma igreja apática, eu preciso de uma igreja empática. Então, nós vamos ter que, através da pregação, da comunicação, da conversa, produzir uma igreja que tenha empatia e goste de receber pessoas, porque não é esse o ambiente que nós temos hoje. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso. Pessoal, aqui o que eu coloquei? Fiz a questão das portas, os portões abertos. Na hora de receber, eu coloquei música. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor, visitante, seja bem-vindo. Comecei a colocar essas músicas. E comecei a incentivar obreiros e membros da igreja a levantar e abraçar as pessoas que estavam visitando. Até hoje é assim, inclusive. Isso é legal, né? Porque é igual lá na igreja. Você já foi lá algumas vezes. Então, a hora da apresentação dos visitantes é uma guerra. É literalmente uma guerra para ver quem vence, homens ou mulheres. Sim. Isso é fantástico. Mano, pra gente caminhar pro fim, qual foi o maior desafio seu como pastor nesse um ano e meio de ICEF, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou como pastor? Você falar, cara, esse aqui até agora, como pastor, foi o maior desafio que eu já enfrentei. Já teve esse ou ainda não? Eu acho difícil falar para você o maior. Porque todos os desafios são grandes. Não é fácil, não. Agora, um desafio... Porque assim, eu mencionei vários aqui. Sim. Primeiro, você tem que se preocupar com a sua vida devocional. Sim. Isso é um grande desafio. Porque você... Pronto, eu acredito que esse seja o maior. Você tomar um cuidado para não entrar no automático. Quando você entende... Eu acho que o maior desafio pastoral é você sempre ter a consciência de que não é na força do seu braço. É em Cristo operando através de você. É você depender de Deus. É você entender que as ovelhas não são suas. Que a igreja não é sua. Apesar do CNPJ querendo não estar no seu nome, não é sua a igreja. As pessoas não são suas. São de Cristo. Eu acho que esse é a maior dificuldade, talvez o maior desafio que eu entendi. É você entrar no automático, porque no automático você prega, no automático você ora, no automático você aconselha. Sim. É você não perder a essência da comunhão com Cristo, do desejo de estar com Cristo, de cultivar o teu relacionamento com Deus. Eu acho que é aí que está a questão. Se você conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio e falar assim, eu preciso da minha vida devocional antes da minha vida pastoral, é onde você vai conseguir ter sucesso no ministério. Ser filho antes de ser pastor, né? Exatamente. Pastor, levamos quase um ano atrás já, o senhor lá no outro podcast, que estava foi. com o livro. O senhor, hein? Meu Deus. Você tá, Não é por eu acho que são os cabelos brancos. Tá demais, hein? E agora está com outro livro para ser lançado. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Nós estamos aí... Eu tô escrevendo, né? Tô escrevendo. E ainda tem isso ainda. Tem que arrumar tempo para escrever o livro. Vai escrever. Eu tô tentando. Eu vou pegar umas aulas com você, cara. Porque eu quero escrever. Mas eu tô assim... Como transformar o dia com 48 anos. Exatamente. Vou fazer isso. Bom, o primeiro livro foi meio que um manual, um pequeno manual de escatologia. Então, dos eventos escatológicos cronologicamente organizados. E agora o foco é falar sobre a doutrina do arrebatamento, só que numa perspectiva histórica, exegética e teológica. Por quê? A doutrina pré-tribulacional é bastante atacada nesse sentido de
é uma doutrina recente, século XVIII para cá. Historicamente. Então, eu vou trazer uma análise histórica. Vou mostrar que há vestígios de um pensamento pré-tribulacional, começando em Clemente, Irineu, os pais da igreja. Pensamento da patrística, passando pela igreja medieval, passando pela igreja reformada, da igreja moderna, até chegar à igreja pós-moderna nos dias de hoje. Então, vai ter uma síntese dessa. Depois nós vamos falar sobre a parte exegética. O pré-tribulacionismo é uma doutrina que se sustenta se os textos forem corretamente interpretados. Interpretando corretamente os textos, aí nós vamos para a parte teológica. O pré-tribulacionismo coaduna com aquilo que a Bíblia fala sobre escatologia em todo o seu contexto e campo escatológico. Aí nós vamos trazer esse ponto de vista. Então, será uma análise histórica, exegética e teológica da doutrina. Caraca. Muito bom. Então, esse está dando mais trabalho, inclusive. Com certeza. E tem prazo, assim, pra falar? Não estou colocando prazo, não, cara. É complicado. Porque, assim, eu já escrevi, acho que 2... Estou no 3º capítulo, né? Tem 12. Então, tem muita coisa Tem pela muita frente. coisa pela frente. Mas quando lançar... Isso que eu ia falar, volta aqui. Pra gente, né? Pensei que já era esse ano, que eu ia falar, já vem pra ter uma aula pra Vamos ver se vai dar tempo. É. Vamos ver se vai dar tempo. Aí. Nós estamos em setembro. Setembro. Eu não sei se até dezembro eu já lancei, mas se Deus quiser... Mas aí, quando lançar, já manda o meu lá pra casa. Fechou. Porque eu já tenho um, aí eu vou ter que ter o outro também pra gente poder... E aí a gente proporciona um debate aqui no podcast, Vem né? aqui Deus Lucas do céu. contra Lucas. Lucas a Lucas. Mano, cara, obrigado. Eu que Né? agradeço. Já tem aí quase um ano, né? Não, já tem um ano já tem um ano. que você esteve aqui conosco. E, como eu disse no começo, eu tenho o privilégio de aprender diretamente contigo. E acho que eu já disse isso, eu já disse isso aqui. O Lucas foi foi a pessoa que me ajudou. Quando a gente começou a pensar em escola teológica, eu peguei todos os conselhos que eu poderia. Todos, literalmente todos. Até hoje, de vez em quando, eu faço umas perguntas, tiro dúvida. É a pessoa que eu tiro minhas dúvidas. E obrigado por estar conosco aqui e poder falar, porque às vezes nós relacionamos muito você à escatologia, né? Sim. E poder ver o lado pastoral do dia a dia, da dinâmica pastoral e poder aprender também. E obrigado, já deixa aí quem quiser te levar, quem quiser comprar o livro, como que faz. Hoje abrirei um espaço para falar do Bema, da nossa conferência. Não, mas eu fui lá, gente, é um outro nível de aula, então, por favor. Primeiro, eu quero salientar uma questão aqui. A gente estava falando sobre visão saudável de igreja, mas eu acredito que é importante a gente ter uma visão saudável de mundo também. Não só da igreja, de mundo em si. Por que eu estou dizendo isso? Eu estava em processo de fundação do Bema. Acho que quando você me procurou, devia ter uns 5 meses, 6 meses de Bema. Você me procurou. Foi. Qual que era o processo? Por onde começaria? O que eu aconselharia? Isso mesmo. Nós estamos não na mesma região, mas praticamente na mesma região. Se é uma outra pessoa que tem uma visão não saudável de mundo, enfim... Não, mas, cara, dá seus pulos aí. Deus meus, agora você se vira. Porque teu público pode se misturar com o meu. Enfim, Sim, pensamento de gente egoísta e que com cérebro desse tamanho. Só que você percebeu que não houve nenhuma resistência. Até hoje, não há... Toda vez que você me pergunta, eu falo, vai por esse caminho. Exatamente. E sempre a gente senta, eu pergunto, e aí, tá indo bem lá? Poxa, que legal. Isso, mano. Porque a pauta é a seguinte, gente. Tem tanto crente no mundo, tem tanta escola por aí, e Deus tem um público para cada um. Sim. Se Deus deu essa escola no seu coração, Deus tem pessoas para alcançar através de você, do seu ministério. Então, para que eu vou me preocupar com isso? Então, sempre, para mim, foi uma alegria poder compartilhar os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo. E as pessoas que me ensinaram também, compartilhar com você no começo do Instituto lá. E eu desejo todo o sucesso do mundo, que seja uma bênção, Amém. que você alcance os objetivos que nós estávamos falando aqui nos bastidores agora. E, então, para mim, é uma grande alegria poder compartilhar isso. Não só em relação a isso, mas ao ministério, enfim, no que você precisar, a gente está aqui para isso. E falando aqui sobre a questão de como me encontrar. Pode ir até o Instagram, que é Lucas Campos com 2 P's. Eu tive que colocar um P a mais porque o Instagram não deixou com um P só. Então, me procura lá, Lucas Campos com 2 P's. E você pode entrar em contato conosco. Tem o arroba também do Instituto Bema, que é Instituto Bíblico Bema. E você pode também conhecer lá a nossa escola.
ensinando ali teologia de uma forma Bacharel. bíblica. Tenho bacharel em teologia, tenho médio em teologia também. Estamos lá ensinando a palavra de Deus. E quem quiser também conhecer pode clicar aí no Instagram e entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Tem um link na descrição na bio, tá bom? Então vai ser um prazer poder atender também a sua igreja, se você desejar, através da pregação. Vai ser um prazer estarmos juntos aí. E eu quero agradecer também o espaço, o convite. É pela segunda vez. Tá em casa. Já estou ansioso pro próximo. E a ICEF? O Instagram da ICEF? A ICEF, Senão eles vão ficar @igreja.icef. chateados com você. Não, verdade. A ICEF, nós estamos ali no centro de Taboão da Serra. @igreja.icef. Você pode também nos fazer uma visita, se você desejar no seu coração, estar ali conosco para adorar a Deus. Pastor, muito obrigada. Que Deus Que abençoe agradeço. sua Obrigado. vida, sua casa, Obrigado. sua igreja, seu ministério. Amém. Que volte sempre. Eu quero o livro da próxima vez. Não, a gente vai Você conversar já tem sobre um, isso, não. porque você tem condições de Você pegar o já livro dos tem um, convidados. eu o próximo. Gente, quero agradecer a vocês. Dia 13 e 14 de setembro, nós estamos de setembro. Amanhã. Congresso Yeshua. Não Tá percam. daquele jeito, hein? Nós estamos descabelados pra Olha, arrumar, ó. sem dormir, Sem dormir, arrumando o quarto do bebê, arrumando Aham, a igreja ao mesmo é. tempo, na Porque o mesma Benjamin semana, vem- porque o Benjamin pode vir no horário do Qualquer culto. momento. Se eu não estiver no podcast, é porque o Benjamin tá na O cena. Benjamin nasceu. E vocês continuem com a gente, manda esse vídeo pra todo mundo. Quem tiver a vontade de ir lá, glorificar a Deus com os nossos jovens, com o Yeshua, Com pular gentileza. bastante, vão ser muito bem recebidos em nome de Jesus. E se inscreve, ativa o sininho. Já sabe, né? A gente já É. pediu no começo, então, por favor, vai lá. Quer conhecer os nossos patrocinadores? Descrição do vídeo, todos os links. Um abraço, até sexta que vem, Até gente. sexta.